421. Entrada súbita. As batalhas entre os mestres de poções dependiam mais de seus conhecimentos e receitas acumulados. Por exemplo, se Leilin não tivesse reconhecido o tipo de poção que o bárbaro de pele verde estava usando, poderia ter sido um obstáculo para ele. O vencedor foi determinado por quem conseguiu ver através da configuração da outra parte. Quando se trata de todas essas informações, como o bárbaro de pele verde poderia se igualar a Leilin, que possuía o Ai-Chip? Os dedos do outro bárbaro de pele verde começaram a tremer, evidentemente de medo. O quê? Você está planejando usar o amuleto de traçado estelar e ativar a poção de gelo acima da cintura ou vai usar a poção de flecha venenosa corrosiva nas costas? Leilin mediu esse bárbaro de pele verde, obviamente, ridicularizando-o. Ah! Não, acho que você está fazendo isso como uma cobertura para ativar a fúria do espírito do vento sob seus pés. Todos os tipos de expressões cruzaram o rosto oposto do bárbaro de pele verde, e era realmente difícil para ele ter tantas expressões e movimentos em seu rosto enrugado. No final, tudo isso se transformou em terror. Ah! Você é o diabo. O diabo. O mestre de poções de pele verde gritou, e realmente abandonou sua raça e companheiros, fugindo da área de batalha primeiro. Evidentemente, tinha um status muito alto aqui. Depois de vê-lo fugir, os outros bárbaros de pele verde ficaram assustados e, com alguns deles gritando a plenos pulmões, eles rapidamente deixaram a área. Bom trabalho. Robin, que não estava longe, revelou um sorriso. Ele era o mais forte dos três, e o magus de manto cinza oposto só podia se defender sozinho. Keza, que estava do outro lado, não teve tanta sorte. Quando ela escolheu seu oponente, ela não tinha Ai-Chip e dependia de seu julgamento. Na verdade, ela havia escolhido o xamã do urso bárbaro, que provavelmente estava na fase do cristal. Este urso xamã bárbaro não só tinha uma força inimaginável, mas também um corpo resistente. Mesmo o olho de petrificação de Keza só conseguiu segurá-lo por um segundo e não teve outro efeito. Os feitiços de nível 1 ou 2 que o atingiram queimariam o pelo, mas não haveria danos substanciais. Quanto aos feitiços de nível 3, esses modelos não eram apenas difíceis de obter, mas usá-los na Terra Esquecida exigia que se pagasse um preço alto. Nem todo mundo era um grande mestre de poções como Leilin, que podia usar poções para simular os efeitos de um feitiço de nível 3. Uou! Neste momento, a bandeira do esqueleto nas costas de Barbarian Bear Shaman de repente explodiu, soando como uma buzina. Au! Os ursos bárbaros ao redor que ouviram esses sons imediatamente rugiram freneticamente, os olhos ficando vermelhos como sangue e suas habilidades ofensivas aumentando em grande quantidade. Noah e os outros Wallocks ficaram imediatamente em desvantagem. Eles estão entrando em estado de frenesi. Até os ursos bárbaros comuns são afetados. Que tal aquele? Leilin imediatamente mudou sua atenção para o urso xamã bárbaro. Junto com os sons da buzina, o urso bárbaro rugiu abruptamente em direção aos céus, batendo no peito. Veias grossas que eram como velhas raízes de árvores ocupavam suas mãos, peito e costas. Cachá. O crânio deste urso bárbaro quebrou, revelando um músculo semelhante a um cérebro que estava começando a brilhar com o calor. Au! Sob seu rugido enlouquecido, o corpo deste urso xamã bárbaro começou a se expandir. Seu corpo, que tinha cerca de 2 andares de altura, ficou mais alto, transformando-se em um gigantesco monstro humanoide em forma de urso. Ondulações de energia tipicamente produzidas por cristal, paz e magia explodem do corpo deste gigante urso bárbaro. Cristal. Fase de cristal. Keza parecia triste. O monstro urso bárbaro obviamente não se importava com isso. Com sua pata que poderia cobrir os céus, ele a golpeou. Sob esse poder aterrorizante, o ar pareceu se solidificar e começou a atacar Keza. Com Bron, a figura de Keza foi lançada voando, batendo em vários edifícios. Bola de fogo explosiva. Incontáveis bolas de fogo gigantes explodiram na cabeça do urso bárbaro, mas o suco com o que parecia ser um cérebro não foi nem um pouco danificado. Todos esses ataques incitaram com sucesso a fúria do monstro urso bárbaro e atraíram sua atenção para outro lugar. Keza, como é? Você já está morto. Quem faz perguntas assim? Tijolos explodiram e a figura de Keza apareceu. No entanto, ela não estava em muito bom estado. Suas roupas estavam esfarrapadas além do reparo, revelando densas escamas de cobra. Keza estava agora em sua forma de cobra,
E não apenas as escamas de Kemoein cobriam todo o seu corpo, até mesmo suas pupilas se alongavam e se tornavam verticais. Mesmo com a forma defensiva mais poderosa dos Warlocks da serpente gigante Kemoein, havia uma enorme ferida em seu braço e estava ligeiramente torcida. Até os ossos dela tinham problemas. Usei uma técnica de desvio e desloquei a maior parte do ataque para a mão esquerda. Keza revelou seu braço esquerdo mutilado e sorriu ironicamente ao explicar: eu não esperava que o urso bárbaro fosse tão feroz, está muito perigoso hoje. Ser derrotada por uma criatura que usava força bruta e seu físico, foi um grande golpe para ela. Lei Lin sorriu ironicamente e rapidamente puxou Keza para o lado, desviando de um grande pé preto. Brum! O prédio anterior foi destruído, deixando para trás uma pegada gigantesca. O que precisamos considerar agora é como fugir deles. Além disso, as tropas de apoio e magos, que atraímos antes estão vindo para cá. As armadilhas que montamos não podem segurá-los por muito tempo, então precisamos de um plano. Lei Lin disse rapidamente a Keza, suas palavras chegando a Robin, que estava a uma distância. Au! Nesse momento, o gigante monstro urso bárbaro já estava destruindo tudo, fosse seu aliado, o bárbaro de pele verde, magos caídos, feiticeiros do clã Ouroboros ou, mesmo os guerreiros urso bárbaro, todos foram atacados sem distinção. Ah! Um Black House Snack Warlock foi agarrado na palma da mão do gigantesco monstro urso bárbaro e produziu gritos miseráveis de medo. Seu monstro! Morrer! Seus músculos faciais se contorceram enquanto ele gritava, raios aterrorizantes convergindo em suas mãos e se transformando em um grande machado, atingindo-o. Cachá. O machado, que tinha o poder aterrorizante de um feitiço de nível 3, fez contato com o peito do monstro e realmente produziu faíscas. Estrondo. Brum! O monstro urso bárbaro deu 2 passos para trás, balançou a cabeça e continuou rugindo. Com um movimento de seu braço, jogou o nível 3 Black House Snack Warlock em sua boca e começou a mastigar. Gashi. Gashi. Carne, sangue, órgãos ossos deslizaram de sua boca. O poder daquelas mandíbulas, bem como seu físico e dentes afiados transformaram a boca do monstro urso bárbaro em um moedor, transformando o Warlock em carne picada. Ah não! Alfredo! Noé gritou. Parecia que outro Warlock de sua família havia morrido, enquanto a expressão de Robin se tornava tão sombria quanto águas escuras. Quando ele viu alguns raios prestes a alcançá-los, seus olhos revelaram uma determinação de aço. Rápido, entre na dimensão do bolso. Eu trarei a retaguarda. Ele abriu sua mão, terror ilusório. Linhas finas sem forma, como uma grande teia, prenderam todos os magos humanos vestidos de cinza. Houve até mesmo todos os tipos de risadas estranhas sendo produzidas no ar. Depois disso, ele ficou na frente do gigante monstro urso bárbaro, e ajudou Noah e os outros a ganhar tempo. A formação do feitiço de selo está concluída. Neste momento, um Warlock que estava perto do rio escuro gritou. Uma runa escarlate saiu de seu dedo e entrou no redemoinho do rio escuro subterrâneo. Pila. Uma gigantesca teia azul apareceu imediatamente na superfície do rio. Aberto. Os olhos de Lei Lin cintilaram com raios azuis, sua espada meteoro, riscando um arco estranho e cortando a teia. A luz negra brilhou e a teia azul imediatamente se separou, revelando a entrada negra para a dimensão do bolso no redemoinho atrás dela. Rápido, rápido, rápido. Se apresse. Muitos Warlocks imediatamente pularam no redemoinho e desapareceram imediatamente com raios espaciais prateados. Senhor Robin, vamos. Lei Lin cortou a área com a espada do meteoro e as terríveis toxinas de Kemoein apareceram mais uma vez, antes de ele pular sem hesitar no redemoinho. Au! Os olhos gigantes do monstro urso bárbaro brilharam com inteligência, e ele avançou em direção a Robin em um frenesi. O que uma pena! Isso é algo em que acabei de colocar minhas mãos. Robin deu uma olhada no monstro e jogou uma bola preta nele. Pac! Inúmeras vinhas apareceram no ar, com brotos e folhas verdes que formavam uma grande teia verde que prendia. Bola de vinculação. Este é um objeto mágico de uso único transmitido desde os tempos antigos. Mesmo os magi da fase de cristal serão retidos por pelo menos 1 minuto. Robin suspirou e então pulou no redemoinho. Raios branco-prateados brilharam e ele desapareceu. Neste momento, alguns raios esplêndidos incidiram sobre o acampamento e as luzes desapareceram, revelando as formas de algumas pessoas que pareciam terríveis. Douglas,
Pare, seu idiota. Um urso bárbaro com pelo dourado imediatamente avançou e rugiu usando um método único. Esse rugido estava em uma frequência específica que impedia o monstro de se mover. Parece que alguém invadiu a dimensão do bolso. Eu sinto o cheiro nojento de sangue Warlock. O nariz do líder bárbaro de pele verde se contorceu e ele concluiu confiante. O clã Ouroboros. Até eles têm que cumprir nossas regras na Terra Esquecida. Junto com esses dois magos estava um magus humano com uma marca estranha em seu rosto que parecia algum tipo de símbolo. 422, o Filho do Sol. E agora? Continuamos nossa perseguição. Ao ouvir o uivo do urso bárbaro, o enorme monstro já havia retornado ao seu estado original e estava caído no chão, deprimido. Ou podemos simplesmente destruir esta entrada. O urso bárbaro de pelo dourado proposto. Você está bravo? Seria um desperdício destruir uma dimensão de bolso tão boa. Ninguém vai concordar com isso. O bárbaro de pele verde balançou a cabeça e continuou. Além disso, esses magos podem escapar completamente de outras pequenas rachaduras. Este é um plano tão bobo. O urso bárbaro gemeu friamente, revelando uma grande bandeira em suas costas. Tudo bem. Tudo bem, atualmente somos aliados e precisamos discutir como lidaremos com nossos inimigos. Disse o magus humano enquanto estava preso entre o bárbaro de pele verde e o urso bárbaro. O que mais podemos fazer, se não temos a intenção de deixar nossos inimigos saquearem descuidadamente de nossa dimensão de bolso? Devemos enviar pessoas. Mas você viu força deles, nós os enviaríamos para a morte. Os olhos do bárbaro de pele verde brilharam com um tom de desamparo. Então teremos que implantar hidro e cristal paz e magia. Na pior das hipóteses, simplesmente abandonamos nossas bases. Primeiro, devemos reunir nossos homens aqui. O chefe humano respondeu. Já que você disse. Os chefes bárbaro de pele verde e urso bárbaro se entreolharam. Então está resolvido. Enviaremos imediatamente o sinal. Ponto. Essa é a dimensão do bolso que foi estabelecida pela areia movediça nos tempos antigos. Leilin disse enquanto estava em uma enorme planície que, de vez em quando, emitia fiapos de névoa. Leilin olhou para as estatísticas coletadas pelo AI-Chip e acenou com a cabeça. A partir desse mapeamento de partículas de energia, a concentração é quase a mesma do mundo exterior. Não há mais impacto nos feitiços. Durante a batalha no rio subterrâneo, Leilin e os outros magos não puderam usar toda a sua força por causa da falta de partículas de energia. Mas aqui era diferente. Claro, sempre, houve dois lados de uma moeda. Com essa concentração, até mesmo os magos da fase cristal do outro lado também teriam suas forças restauradas e ficariam livres de restrições. A silhueta de Robin emergiu lentamente enquanto raios de luz prateados brilhavam. Ele olhou ao seu redor e sua expressão se iluminou. Maravilhoso. Estas são as planícies púrpuras, que não ficam muito longe dos prédios dos magos no centro. Onde você pretende ir? Se tivermos alvos diferentes para saquear, precisamos nos separar aqui. Ele pediu a opinião de Leilin e Keza. Claro. Eu quero ir ao centro dos edifícios dos magos. Leilin disse com um olhar de sabe-tudo no rosto. O Lamiae provavelmente seria mantido no centro da dimensão do bolso, porque ele iria para outros lugares. Eu também. Keza seguiu. Cada dimensão de bolso tinha seu próprio conjunto de regras e os recursos eram mais abundantes em seu núcleo. Além disso, as ruínas dos magos estão lá, então definitivamente haveria depósitos e laboratórios dentro, tornando o local mais procurado. Isso é bom então. Iremos juntos para as ruínas do continente central, depois nos dividiremos e começaremos nossa missão quando chegarmos. Robin acenou com a cabeça. De qualquer forma, as ruínas são extensas e não podemos dizer com certeza que não vamos nos deparar com. Ainda poderia haver magos remanescentes e outras criaturas das três forças anteriores que residiam na dimensão do bolso, sem mencionar a possibilidade de exércitos perseguindo-os. Eles devem se mover como um grupo para obter melhor segurança para evitar contratempos. Para aproveitar ao máximo o tempo, Robin anunciou imediatamente o início da missão. Embora tivessem perdido 2 homens em sua formação, os 10 restantes lançaram raios de luz ardentes de suas pupilas, que se transformaram em 10 listas negras que perfuraram o horizonte. Bang! Um mago bárbaro de pele verde foi jogado no chão sem luz em seus olhos. Sua testa tinha um buraco enorme e aterrorizante. Podia-se ver vagamente uma parte de seu cérebro. Mas já estava completamente destruído e parecia um pedaço de pasta de amido.
Este mago bárbaro de pele verde originalmente tinha força de nível 2. Mas porque seu cérebro foi danificado e ele não implantou uma semente de clone de antemão, ele estava realmente condenado a morrer. Enquanto seu corpo se contorcia, as chamas de sua vida se extinguiam, lentamente. Chiesa, que estava ao lado dele, pegou um lenço debruado de ouro e limpou as mãos dos restos do cérebro. Já extraí fragmentos de sua memória. Ele é um sábio dos bárbaros de pele verde. Desta vez, ele veio para reunir materiais e recursos para poções. De acordo com a sua memória, não nos desviamos muito de nosso caminho original e estamos quase no centro da dimensão do bolso, as ruínas, da areia movediça. Ela disse a um grupo de magos perto dela. Seus rostos brilharam de alegria com essas palavras. Eles levaram cerca de 2 dias para chegar à sua localização atual. Todo esse tempo, eles não apenas encontraram membros dispersos das 3 forças, mas também havia hidropaz e magia em suas caudas com ordens para matar. Essa tropa, sob a liderança de um Cristal Paz e Magus, perseguiu, sem hesitar seu grupo. Felizmente, sendo Alox cuja força excedia seus níveis, o grupo de Lelin foi capaz de lutar contra eles e fugir sempre que se encontraram, mas isso ainda causou um desvio de seus planos originais. Vá o mais rápido possível, encontre o que precisamos e saia imediatamente. Nossas armadilhas não serão capazes de segurá-los por muito tempo. A expressão de Robin afundou. Os pequenos esquadrões da retaguarda só podiam cerrar os dentes e continuar a missão sem tempo para descansar, muito menos para encontrar recursos. Mesmo se uma armadilha fosse colocada novamente, com o acréscimo das habilidades espetaculares de Lelin e a dificuldade em confinar com sucesso múltiplos magos de rank 3, os efeitos não durariam muito. Até mesmo seu paradeiro seria conhecido por seus inimigos. Depois de entrar na dimensão do bolso, seu objetivo final era alcançar as ruínas de areia movediça no continente central. Lelin e companhia nunca tentaram esconder esse fato, ou melhor, não conseguiram. O sol ardente e escaldante brilhou no céu queimando tudo. Embora fosse apenas uma projeção do sol de outro reino, as terríveis ondas de calor ainda aumentavam constantemente, elevando a temperatura ao redor. Lelin havia se coberto com um manto branco e estava parado em um grande deserto. Só havia areia amarela até onde a vista alcançava. Nem mesmo um cacto podia ser visto, para não falar de outras plantas e animais. Era uma cena de morte. Embora seja um deserto, a atmosfera e o ambiente aqui estão fora do normal. Lelin pegou um punhado de areia e seu calor fervente se espalhou pelo centro da palma da mão. Esse tipo de temperatura ultrapassa facilmente os 100 graus. Deixe animais ou plantas em paz. Mesmo um grupo de acólitos ou magos de nível 1 não aguentam este lugar terrível por muito tempo. Ele abriu a palma da mão, deixando a areia fervente escorregar por entre os dedos. Além disso, este terreno está emitindo uma vibração peculiar. Parece ser de uma forma de vida antiga. Você notou isso também? Robin caminhou até Lelin quando ele perguntou. Aparentemente, há vestígios de algum tipo de forma de vida antiga que viveu aqui uma vez. E eles têm uma característica de calor escaldante. Ele disse com um firme aceno de cabeça. Mudanças ambientais em grande escala como essas, feitas inconscientemente pelas antigas formas de vida, eram assustadoramente semelhantes às dos magos de amanhecer. Eu ouvi um boato. Entre a antiga organização de areia movediça, havia uma vez o filho de um famoso Bloodline o Alok que retornou com segurança para seus ancestrais e realmente se tornou o antigo filho do sol. Robin olhou para o vasto deserto e não suportou suspirar de tristeza. Não podemos dizer com certeza, mas se aquele filho do sol esteve aqui antes e lançou seu poder. O filho do sol antigo. O rosto de Lelin mudou ligeiramente enquanto ele examinava o banco de dados da eShip. Esta não era apenas uma simples criatura de linhagem. Suas chamas podem queimar no vácuo, distorcendo os conceitos de tempo. Mesmo em alguns mundos pequenos, o sol visto não é a verdadeira estrela fixa em chamas, mas na verdade um filho do sol, crescido. No caso de uma criança do sol deixar o mundo pequeno, isso traria um grande desastre para aquele lugar. Relaxe. Mesmo que o filho do sol superasse os magos de amanhecer e entrasse no imprevisível nível 7, ele provavelmente teria morrido há muito tempo durante a Guerra Antiga. Robin parecia ter confiança e Lelin acenou com a cabeça em concordância. Embora os antigos magos fossem incomparavelmente fortes, seus inimigos também conheciam as regras de sobrevivência. E pode até acabar com certos magos por meio dessas regras. Uma vez que alguém cai durante a guerra,
Não há possibilidade de sobreviver. Mesmo que eles clonassem seus corpos como um backup, não adiantaria porque decairia no segundo em que o corpo principal morresse. Mesmo que o Filho do Sol superasse a força do Magus Estrela da Manhã, seria terrível se ele fosse obrigado a se alistar e morrer durante a batalha. Tudo segue seu próprio curso. Mesmo alguém tão forte quanto o Sol não pode escapar do destino da morte. Lei Lin suspirou. Então é incerto se os magos de nível 9 serão capazes de alcançar a imortalidade. Esta era sua maior busca e sua maior ambição, um caminho para a vida eterna. Mesmo que ele atingisse a posição de um magus de nível 9 no reino mais alto, se ele percebesse que era incapaz de ser imortal, ele continuaria sua jornada, sem a menor hesitação, procurando por todas as esperanças e oportunidades. As pupilas de Lelin ardiam de desejo, mas ele rapidamente o escondeu. Chegamos! Gritou Robin que estava na frente. Vamos dar uma olhada. Robin e Lelin se entreolharam e caminharam para frente. Depois de chutar uma pequena duna de areia, eles avistaram um enorme castelo antigo e preto, pacificamente em pé no meio do deserto amarelo. As crescentes ondas de calor faziam com que o castelo parecesse um oásis, uma cena de um sonho. Mas eles só podiam ver uma pequena parte dele e foram capazes de avaliar aproximadamente o tamanho do antigo castelo. Estamos aqui. Há vestígios de magos aqui. Castelo de areia movediça. Robin riu alto. E ao redor do antigo castelo, havia algumas pessoas trabalhando em construções temporárias, alguns ursos bárbaros de pele verde e magos humanos formando um grupo harmonioso. Em certos momentos, havia magos partindo sozinhos, transformando-se em raios de luzes voaçantes e entrando no antigo castelo. 423. Derrota. Um pequeno pássaro branco pousou, e Keza abriu os olhos fechados. Das flutuações de energia naquele extremo, eles têm, no máximo, um hidropaz e magus supervisionando-os. O que nós fazemos? Mesmo que eles tenham recebido algumas informações relacionadas a nós, não é muito arriscado simplesmente invadir. Ainda temos que obter algum tipo de guia ou mapa da área para explorá-la, no entanto. Robin soltou um suspiro profundo. Meus subordinados adquiriram apenas uma parte das informações sobre a região ultraperiférica. Eles não têm ideia da estrutura interna do castelo de areia movediça. Mesmo que seja uma armadilha, as equipes adversárias ficaram presas na formação de feitiço esculpido. Mesmo que houvesse uma armadilha armada, eles não teriam muita mão de obra. Lelin ergueu o queixo ao afirmar essa suposição. Nesse caso, não temos nada a temer. Robin riu sarcasticamente. Tendo sido perseguido por seus oponentes por tanto tempo, quase a ponto de ser expulso da dimensão do bolso, ele manteve muita raiva reprimida, um sentimento mais ou menos compartilhado por todos os outros Warlocks presentes. Pu! Uma mão escamosa de repente se estendeu para fora do vazio e agarrou o peito de um urso guerreiro, bárbaro, arrancando um coração vermelho brilhante ainda pulsante. Gotas de sangue fresco que ainda não haviam perdido o calor pingavam incessantemente, fazendo com que os magos ao redor ficassem apavorados. Ah! Uma bela e curta morte. Um Warlock Black Hausnak vestido de preto espremido para fora de uma fenda nas sombras, seu rosto revelando uma expressão hipnotizada. Os magos poderiam, mais ou menos, ser considerados doentes mentais, e os feiticeiros não eram exceção. Anteriormente, eles foram impedidos de agir pelas linhagens reais, mas agora não havia tal coisa. Uma vez que as ordens para um ataque foram dadas, a aliança entrou em completo caos quando 6 Black Hausnak Warlocks, junto com Noir, massacraram todos os magus à vista, independentemente da classificação. Mesmo os acólitos não foram poupados. Essa tragédia fez com que alguns magos fugissem. Brum! O edifício central explodiu. 3 magos com expressões sombrias flutuaram no ar, seus corpos emanando energia aterrorizante de hidropaz e magia. Lance os feitiços. O do centro gritou. Um anel de luz fluorescente piscou e grandes runas formaram uma gaiola de aço, prendendo firmemente todo o acampamento dentro. Eu sabia que você tinha alguns truques na manga. Mas onde estão seus magia hidropaz e cristal paz? Todos eles morreram. Apenas quando os 3 hidropaz magia estavam prestes a sair para detê-los, uma faísca explodiu na escuridão. Robin, junto com Lelin e Keza, saiu para bloqueá-los com um sorriso de escárnio. Não havia magos estrela da manhã na Terra Esquecida. Mesmo as maiores potências da região, como os ursos bárbaros, tinham poucos magos da fase de cristal.
Deslocar uma pequena equipe para caçar a equipe de Lelin era o máximo que podiam fazer sem os líderes de sua tribo. Mesmo para isso, tiveram que abrir mão de muitos locais estratégicos. Se essa equipe fosse presa, essa aliança na dimensão de bolso teria sua força geral bastante reduzida. Afinal, esse grupo de magos estava apenas explorando o local. Ninguém esperava que eles invadissem. Apenas um na fase hidro e 2 na fase vapor. Eu, Dominique, garantirei que nenhum de vocês deixe este lugar hoje. O magus humano, que usava vestes negras com um padrão floral em forma de cruz em seu rosto, avançou enquanto a força espiritual da Hidropase surgia como um tsunami. Ah, sério? Mas aos olhos de nós, feiticeiros reais, você é como um cordeiro a ser abatido. Os olhos de Robin mostraram um tom de arrogância e uma força horrivelmente intimidadora e rompeu ferozmente de seu corpo. O mesmo aconteceu com Lelin e Keza. Grau 3 Feitiço Inato Intimidating Gaze. Este era o feitiço formidável que o Alox de nível 3 de alto nível podiam dominar. Além disso, mesmo a força deste feitiço nas mãos de Alox Black House Snack de nível 3 não poderia ser comparada quando Lelin e o grupo usaram, mesmo que tivessem treinado no mesmo feitiço. Essa força de dissuasão foi inteiramente atribuída à linhagem. Quanto mais concentrada a linhagem, mais fortes suas raízes antigas, mais poderoso seria o efeito da intimidação. Formação de feitiço de nível 3. O domínio da unidade. Os corpos dos 3 começaram a brilhar, a luz se fundindo para formar um estranho diagrama triangular. Sob os efeitos do feitiço, os terríveis campos de força que os 3 emitiram começaram a se complementar indistintamente e aumentar de intensidade, formando uma força semelhante à do domínio de um verdadeiro magus estrela da manhã. Ondas de uivos sibilantes surgiram, aquelas das antigas serpentes gigantes, Kemoin predatórias. O espaço vibrou sem parar e um fantasma de mais de 1000 metros de altura de uma serpente gigante apareceu. A serpente abriu seus olhos âmbar e olhou diretamente para os 3 reis magos à sua frente, fazendo-os suar frio. Um domínio real deve possuir 3 atributos básicos: enfraquecer o inimigo, fortalecer o eu e dobrar as leis fundamentais. Lelin tinha um profundo conhecimento sobre seu próprio domínio, tudo graças às grandes quantidades de informações escondidas na biblioteca do clã Ouroboros. O terror de uma serpente Kemoin gigante individual pode, no máximo, enfraquecer seus inimigos. Quando cooperamos, os campos de força aterrorizantes que geramos se complementam e se amplificam. Em um instante, ele viu as ações dos magos oponentes diminuírem. Os acólitos desmaiaram enquanto os magos de nível 1 mal conseguiam se mover. Magos de nível 2 e 3 podiam se mover e até lançar feitiços, mas sua força havia sido bastante reduzida. Pelo contrário, os Black House Snack e o Alox tiveram um aumento abrupto em sua aura, na medida em que podiam ser comparados à fase de vapor agora. Sob a liderança de Noir, os magos de baixo escalão massacraram o acampamento sem escrúpulos. Após a combinação, nossos poderes agora enfraquecem o inimigo e fortalecem nossos aliados. Que pena que não podemos dobrar as leis, caso contrário, teria sido um domínio verdadeiro e aterrorizante. Lelin podia sentir o campo de força aterrorizante aumentando seus poderes. Uma aura indescritível entrou em seu corpo, excitando sua linhagem até ferver e empurrando seu poder para o da fase hidro. A situação de Keza era parecida com a dele, mas o que mais chocou a todos foi a transformação de Robin. Como núcleo dessa combinação, ele recebeu a maior amplificação de poder. Sua aura aumentou sem parar e começou a aterrorizar até mesmo Lelin. Só Lucian tinha conseguido inspirar tal emoção nele anteriormente. Suplementado pelo dom inato de 3 feiticeiros gigantes, da serpente Kemoin, Robin já havia se aproximado do limiar da fase cristal. Com a adição da força de sua linhagem, ele entrou completamente na fase cristal em poder. Este campo de força aterrorizante. Vocês são todos feiticeiros da serpente Kemoin gigante. O magus humano, Dominique, semicerrou os olhos, seu corpo tremendo. Os relatórios mencionaram apenas que um grupo de Alox de nível 3 havia invadido a dimensão do bolso. Como Lelin e os outros 3 só usaram seus feitiços de veneno inatos quando entraram e não neste campo de força aterrorizante, os magos os subestimaram. Mesmo que fossem o Alox de nível 3, a linhagem da serpente negra Ohau e a linhagem da serpente Kemoin gigante estavam em ligas completamente diferentes. Seus pontos fortes eram polos opostos. Gigantes.
Kemoe e Serpent Warlocks eram muito raros e normalmente nunca saíam da sede do clã Ouroboros, onde estavam bem protegidos. O Magus humano não esperava a presença de tantos bruxos gigantes da Serpente Kemoe neste grupo infiltrado. Ele podia sentir uma parte da força espiritual em seu mar de consciência sendo bloqueada. Sua incapacidade de usá-lo fez com que sua expressão mudasse para amargura. Pouco mais de 10 minutos depois, o massacre no chão havia chegado ao fim. Membros e carne estavam espalhados por toda parte. Noai e os 9 Warlocks Black House Snack restantes não sofreram nenhum ferimento, mas suas roupas foram tingidas de vermelho escuro. A batalha no céu também havia atingido seu clímax. Roedor Ofidiano. Robin ficou ainda mais aterrorizante, tendo ativado sua defesa de escalas Kemoe. As intrincadas escamas negras que o cobriam eram lisas, mas elegantes, e havia até padrões fracos na superfície, formando uma runa completa da cor do sangue. Ele uivou e numerosos fluxos de ar negro congelaram em uma grande cobra fantasma negra que engoliu um enorme urso bárbaro. Um som assustador de roero foi emitido. Vários segundos depois, não havia mais indícios da existência de um urso xamã bárbaro. Gaiola das Sombras. Leilin, Meteor Suor na mão, vasculhou a área. De vez em quando, ele lançava alguns feitiços que faziam com que o mago bárbaro de pele verde oposto a ele recuasse lentamente. Brum! Naquele momento, uma armadilha escondida explodiu por trás do magus bárbaro de pele verde, transformando-se em uma gaiola de sombras que prendeu o bárbaro dentro. Morra! Leilin correu para a frente, seus passos rápidos contendo a elegância de um dançarino. Sua espada cortou o pescoço do bárbaro de pele verde. Sangue verde jorrou quando uma cabeça voou pelo céu. Ah! O magus humano soltou um grito assustador e se distanciou de Keza, transformando-se em um raio de luz que se perdeu na distância. A gaiola de antes imediatamente abriu uma abertura para ele quando ele se aproximou. Você precisa da minha permissão para sair. No momento em que o magus ia sair correndo da jaula, uma palmeira negra bloqueou seu caminho. Robin foi até lá com um sorriso. Leilin e Keza o seguiram e bloquearam sua retirada. Ao ver aquele cenário, o magus sorriu ironicamente e levantou as duas mãos em um ato de rendição. E agora? O magus rendido imediatamente caiu no chão e desmaiou. Robin olhou ansiosamente para Keza. Embora o oponente tenha sido muito cooperativo, é extremamente problemático vasculhar as memórias de um magus de nível 3. Keza abriu os dois olhos, seu rosto revelando uma expressão exausta. 424, Castelo de Areia Movediça. Já verifiquei minuciosamente os mapas e os símbolos. As cópias que ele deu eram reais. É exatamente o mesmo que está em sua memória. Isso é bom. Leilin olhou para Dominique, que estava morto no chão, cujo mar de consciência ainda estava selado. O que fazemos com ele? Jogue o corpo fora. Ele só cooperou por causa da promessa de poupar sua vida. Robin falou com indiferença, como se estivesse falando sobre lixo. Cada palavra e ação de um magus de nível 3 carregava consigo uma energia aterrorizante. Assim, os patos que fizessem, mesmo que meros acordos verbais, seriam como obrigações. Claro, para Robin e Leilin, Dominique não era uma ameaça, portanto, se ele foi morto ou poupado, fez pouca diferença para o quadro geral. Tudo bem então. Keza convocou uma marionete de areia amarela que levantou Dominique do chão e correu para longe. Agora, vamos dar uma olhada nos arranjos no castelo de areia movediça. Depois de ocupar o acampamento original, Leilin e companhia escolheram um dos quartos e se reuniram. Espalharam um mapa sobre uma grande mesa redonda. Isso foi o que o covarde Dominique entregou. Ele havia sido recuperado da memória e testado quanto à autenticidade, por isso era confiável. A estrutura do enorme castelo foi exposta neste pergaminho amarelo, cercada por branco puro, barrando algumas áreas externas marcadas com símbolos mais claros. Entre elas, havia muitas áreas marcadas como zonas de perigo de nível 3. Isso mostrou claramente que apenas magos de nível 3 com suas capacidades poderiam explorar este lugar. Magos de nível 1 ao nível 2 médio só estariam cortejando suas próprias mortes se tentassem avançar para lá. Leilin e os outros magos observaram com intensa atenção, memorizando o mapa completamente. Com base nas informações acumuladas desde os tempos antigos, não só existem muitas ilusões e armadilhas aqui, como as rotas e defesas mudam constantemente com o passar do tempo, tornando inútil qualquer trabalho de mapeamento das armadilhas.
Atualmente, existem 3 rotas seguras para viajar. Robin apontou no mapa e explicou: eles são a porta principal, o primeiro parapeito da janela e o telhado que continha a falha da formação do feitiço defensivo. Qual você escolherá? Depois de chegar a esse ponto, a equipe basicamente se dividiria. Leylin, assim como o resto deles, tinha sua própria agenda em mente e esperava não viajar com o resto. Dessa forma, ele seria capaz de proteger seus segredos. Pretendo começar do telhado que teve o ponto de entrada mais fraco. Keza assumiu a liderança e decidiu: os 3 feiticeiros do meu clã devem me seguir. Vou pegar a porta principal então. Embora o telhado possa conter bons recursos naturais, a porta principal é muito mais segura. Robin riu. Noah e o resto dos 3 feiticeiros não disseram nada. Parecia que eles seguiram Robin de bom grado. Então eu vou. Leylin abriu os lábios, e estava prestes a responder. Leylin, por que você não se junta a mim? Keza convidou. Eu sei que você está procurando por Lamiair. Se o encontrarmos, você terá prioridade. Lamiair era muito precioso, então para Keza fazer tal comentário mostrou a grande extensão de sua boa vontade para ele. Juntar-se a você? Leylin abaixou a cabeça em pensamentos. Claro que havia benefícios. Especialmente diante de tropas inimigas e diante de múltiplas armadilhas. Por sua vez, porém, isso criaria muitos problemas para ele. Ele ainda tinha algumas estratégias na manga que ainda não havia divulgado porque não era a hora certa. Desculpe, ele sorriu se desculpando. Não é nada, Keza sorriu, como se ela não se importasse também. Tudo bem. Vamos sair depois de decidirmos nossas rotas. Não desejo ser expulso de novo. Robin exclamou e imediatamente saiu da sala com Noah e os outros 3. Nesta excursão, Leylin e Keza não sofreram muitas perdas. No entanto, Robin havia perdido 2 de seus subordinados de nível 3, algo que o deixou arrependido. Ele sentiu uma sensação de urgência em buscar mais recursos para compensar suas perdas. Keza e Leylin concordaram com a cabeça e, rapidamente deixaram o local. Todo o acampamento foi deixado em um silêncio mortal. Ficou para trás o sangue que se infiltrou no chão e nos destroços, resquícios da violência ocorrida. Show! Algumas horas depois que Leylin e companhia entraram nas profundezas do antigo castelo, alguns raios de brilho deslumbrante brilharam no horizonte. Eles desapareceram para revelar as figuras dos magos das várias tribos. Nos braços de uma das mulheres estava o inconsciente Dominique. Todo este acampamento está completamente abandonado. Colombe e Camus provavelmente estão mortos. Vendo as ruínas no acampamento, muitos dos magos de alto escalão tiveram que conter sua raiva. Colombe está bem, ele preparou uma semente de clone há muito tempo. A própria regeneração ocorrerá em nosso clã. Um velho, bárbaro de pele verde anunciou, se não fosse pelo fato de que este processo de clonagem causa enorme exaustão de sua força espiritual, teria sido difícil derrotá-lo. Não é verdade. Outro urso xamã bárbaro que tinha uma expressão monótona comentou. Dentro deste acampamento, dos 3 Hidropaz e Magi, um estava em coma e outro ainda tinha uma semente de clone. Apenas o xamã do urso bárbaro, Hidropaz, estava realmente morto. O clã urso bárbaro se especializou em força física. Quanto aos feitiços e tal, eles extraíam apoio e força do totem, então naturalmente eles não tinham muitos métodos para manter suas vidas seguras. Eles também eram bastante rígidos em pensamentos, não querendo se curvar e se render como os humanos. Posso sentir o poder da fase cristal. Com base na habilidade de Akamu, apenas com tanta força eles poderiam eliminá-los em tão pouco tempo. O urso xamã bárbaro rugiu alto. O que fazemos agora? Os olhos da Magus feminina encontraram o bárbaro de pele verde. Dar perseguição. Eu posso sentir o cheiro deles. Eles se separaram intencionalmente. Os olhos do urso xamã bárbaro ficaram injetados, parecendo horríveis. Aqueles que se atrevem a matar os do meu clã pagarão caro. Eu agirei pessoalmente e colocarei suas cabeças em nosso altar para sofrer a condenação eterna. Parecia excepcionalmente furioso. A Magus feminina estremeceu em suor frio. Ela tinha ouvido falar sobre tais maldições. Dizia-se que a cabeça do inimigo seria cortada e colocada no altar e o poder do totem infligiria uma tortura eterna. Alguns rumores afirmavam que a alma do Magus também seria aprisionada dentro do crânio para sofrer a crueldade eterna. Este foi o castigo mais perverso dos ursos bárbaros, e parecia que desta vez seria usado. Para que essas diferentes tribos sobrevivam nesta terra esquecida,
Elas precisam permanecer unidas, portanto, a coesão de suas tropas é muito alta. A Magus feminina suspirou. Comparativamente, para a aliança humana, composta, principalmente pelos desleais e traidores, sua aliança era muito forte e sólida, mas infelizmente não havia unidade. Assim, sua força combinada era menor do que dos ursos bárbaros e bárbaros de pele verde. Vamos nos dividir em 13 e seguir em frente. O bárbaro de pele verde acenou com a cabeça em concordância. Esses 3 indivíduos poderosos se conheceram e formaram uma aliança para a dimensão de bolso. Embora houvesse alguma aparência de unidade entre eles, o vínculo era bastante fraco. Não muito tempo atrás, até eles estavam em desacordo pela propriedade exclusiva do plano. Assim, agir de forma independente foi uma escolha sábia. O Magus, que é incomodado pelo espírito de Akamu, escolheu a porta principal. Eu posso sentir isso. Eu vou atrás dele. O barbarian Bear Xamã apressou seus passos e imediatamente avançou. Eu vou escolher o telhado. O velho bárbaro de pele verde acrescentou. Com as costas curvadas que pareciam que iriam quebrar a qualquer momento, ele estendeu muletas feitas de ouro maciço e pedras preciosas e voou para cima. Você. A Magus feminina balançou a cabeça. Ela bateu os pés e se dirigiu para o parapeito da janela. Neste momento, Lei Lin não sabia que as tropas inimigas os haviam alcançado e estavam fora da vizinhança. Ele estava olhando ao redor da sala com curiosidade. Parecia um quarto. A área do chão era muito pequena, com apenas uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma estante, sem mais nada. As tábuas de madeira dentro da casa ficaram amarelas acastanhadas. Teias de aranha e pilhas de poeira cobriam os cantos. No geral, parecia um quarto abandonado normal. Lei Lin caminhou até a estante e começou a ler os títulos nas lombadas dos livros. 57 maneiras de preparar vinho de maçã, maneiras de capturar insetos derretidos, mundo. Uma discussão geral. Havia muitos gêneros estranhos de livros empilhados ordenadamente juntos, algo que surpreendeu Lei Lin. Ele se conteve e se recusou a tocar em qualquer um deles. Esses antigos castelos de Magus já haviam absorvido radiação não quantificável dos residentes anteriores ao longo dos anos. Pode ter havido um Magus terrivelmente poderoso também, ou o Filho do Sol. O castelo provavelmente havia passado por mudanças terríveis. Deixando de lado a estrutura e a essência, neste ponto pode até ter manifestado alguns fenômenos bizarros. Alguns desses fenômenos não puderam ser explicados nem mesmo pelo proprietário original, portanto, podem ser ainda mais mortais. Os magos antigos eram conhecidos por fazer bom uso deles como redes de defesa e construir um grande número de armadilhas. Os magos exploradores já haviam tocado esses itens na casa e foram atraídos para um espaço profundo e misterioso, completamente perdido para o mundo. Mesmo magos bem conhecidos, que também tinham grande status, encontraram o mesmo destino de morte. Muitos magos temeram o resultado terrível, portanto não agiriam cegamente sem pensar. De acordo com o relatório de Dominique, tenho que esperar mais 3 minutos antes que a porta possa ser aberta. Lei Lin estava do lado de fora da porta do quarto. Seus olhos fitaram friamente a maçaneta de latão e seu rosto inexpressivo parecia sério. Na parede, um relógio estava passando devagar. Tic. Toque. Tic. Toque. As agulhas estavam se movendo muito lentamente. Parecia que o mundo havia se movido por 5 segundos e o relógio apenas 1. Com tantas influências ambientais estranhas e inexplicáveis, muitos magos cometeram o erro de dizer a hora errada. Se não fosse pelo AI-chip de Lei Lin, ele poderia ter caído na mesma armadilha. Está na hora. Lei Lin observou atentamente o cronômetro do AI-chip. No momento em que a agulha chegou a 0, ele agarrou a maçaneta e imediatamente abriu a porta. Estrondo. Ecos distantes podiam ser ouvidos no corredor. Lei Lin olhou para o chão e viu que o tapete vermelho brilhante forrado no chão estava impecável, sem vestígios de poeira. Lindos lustres pendiam do teto, emitindo um brilho amarelo. Lei Lin virou a cabeça. A sala original não estava em lugar nenhum, nem mesmo um único traço dela permanecendo. O que restava era apenas uma parede vazia em branco. Este deve ser o corredor ilusório, e isso também significa que entrei no segundo nível do castelo. 425, Jardim Ecológico. Lei Lin examinou as informações que o AI-chip havia gravado anteriormente. Os 3 poderes estavam por aí há muito tempo e definitivamente obtiveram alguns itens úteis.
Com base nas informações de Dominique, o castelo de areia movediça era muito maior do que parecia do lado de fora. Era praticamente um labirinto gigantesco. As inúmeras salas do lado de fora eram a primeira camada de defesa. Se não saíssem a tempo, viajariam por inúmeras salas e depois ficariam presos lá dentro até a morte. A marca da segunda camada seria primeiro esse corredor ilusório. Com a fraca iluminação amarela, Leyline olhou através das decorações do corredor. As duas paredes eram em sua maioria brancas, com alguns padrões estranhos de flores e plantas, mas não havia retratos de humanos. O tapete vermelho no chão se estendia até o final do corredor, sem um grão de poeira à vista. Essa técnica de desenho. Leyline tocou seu queixo. Tem o estilo da era antiga. Parece que é uma das áreas de experimentação da areia movediça. A força dos magos atuais não se compara à dos tempos antigos. Leyline até suspeitava que os magos do Reino da Estrela da Manhã ao Superior haviam participado da construção deste lugar. Como um mero feiticeiro de nível 3, um pequeno passo em falso pode tirar sua vida. Leyline olhou atentamente para as pinturas a óleo no corredor. Ele começou a avançar em um ritmo estranho. Os padrões de flores dos dois lados começaram a se mover em sintonia com seus passos. Eles começaram a crescer, germinar, florescer e depois murchar, criando um ciclo. Há rumores de que o corredor ilusório só pode ser acessado com uma frequência de caminhada única. Possui uma força estranha, que pode enviar uma pessoa para qualquer lugar que ela queira ir. Leyline lembrou-se desta passagem, bem como do relato no final. Se houver erros no trabalho de pés, o corredor ilusório se transformará em uma armadilha com risco de vida, prendendo seu corpo e sua alma. Este passo específico foi descoberto através do enorme sacrifício dos magos do lado de fora, o que agora tornava as coisas convenientes para o grupo de Leyline. O que exatamente eu quero? Leyline caminhou pelo corredor e constantemente se perguntou. Uma característica única do corredor era que, se alguém não tivesse um desejo claro, não haveria fim. Após um período de tempo específico, o mesmo mecanismo seria ativado. Imortalidade, força e tudo isso seria muito vago e excederia as habilidades do corredor ilusório. Só posso mencionar um lugar com o qual ele pode se comunicar. Leyline murmurou para si mesmo. Não é seguro dizer diretamente a localização do Lamiair. Se tal material não existir, o corredor ilusório irá instantaneamente me considerar um intruso. Este foi um teste para todos os que entraram. O verdadeiro dono definitivamente sabia o que havia no final do corredor. O teletransporte do corredor só funcionaria dentro do castelo. No momento em que Leyline mencionou uma área que não correspondia ao que estava dentro, não apenas não haveria teletransporte, mas as formações de feitiços defensivos seriam ativadas. No entanto, ele não estava disposto a desistir do Lamiair. Eu gostaria de ir para um lugar que ajude minha linhagem a amadurecer. Um momento depois, Leyline se decidiu repetiu constantemente essa linha em seus pensamentos. Nesse instante, o corredor pareceu encolher e os padrões floridos nas paredes ganharam velocidade. Em poucos segundos completaram um ciclo de crescimento. Um pouco de luz apareceu no final do corredor, em constante expansão. Vamos. Leyline cerrou os dentes e calmamente seguiu em frente. Zhuoji. A sensação de leveza durante o teletransporte o deixou tonto. Balançando a cabeça vigorosamente, ele avaliou os arredores. Onde é isso? Ele estava em um grande laboratório. Ele podia ver as plantas do lado de fora através do vidro, bem como muitos recipientes de vidro e aparatos experimentais que estavam bem organizados dentro. Um laboratório, hein? Minha sorte é muito boa. Definitivamente haverá algo aqui para ajudar a amadurecer minha linhagem mais rápido. Leyline soltou um longo suspiro e imediatamente relembrou os rumores sobre a areia movediça. Dado que suas fileiras consistiam em um alux de várias linhagens, eles tinham um grande interesse no campo. Não seria difícil encontrar algo que pudesse ajudar sua linhagem a amadurecer. Leyline chegou a um balcão de metal e abriu a primeira gaveta. Era confuso, feito principalmente de pergaminhos grossos registrando dados de experimentos. Foi tudo na língua de Biron. Leyline abriu as outras gavetas e o conteúdo era quase o mesmo. Havia principalmente dados de experimentos, o contador praticamente preenchido por esses documentos. Há tantos dados, mas é uma pena que não haja informações sobre os receptores e os dados principais. Não há como dizer o procedimento do experimento. Leyline achou isso lamentável, mas rapidamente salvou todas as informações no banco de dados.
Mesmo que fossem dados não relacionados, ainda assim eram muito valiosos. Quem sabe, alguns desses pergaminhos poderiam até conter os dados essenciais para repetir o experimento. Além disso, com todos os seus recentes avanços e melhoras em suas habilidades, demorou pouco para registrar tudo. Tudo foi organizado ordenadamente. Parecia que os Wallocks haviam partido de maneira ordenada, não deixando muito para trás. Depois de registrar as informações, Leyland voltou sua atenção para o jardim ecológico fora da gigantesca parede de vidro. Grandes folhas que eram como leques de folhas de palmeira cobriam o céu. Quase nenhum sol brilhava nas raízes grossas das plantas. Parecia uma floresta primordial. No entanto, Leyland, que tinha experiência em Twilight Zone, percebeu imediatamente a diferença nessa luz do sol. Não era a luz do sol do mundo natural, mas uma recriação artificial de calor e luz. Embora houvesse um efeito semelhante, faltava a harmonia da natureza. Este lugar provavelmente foi abandonado por milhares de anos. Ser capaz de deixar este jardim ecológico atingir um equilíbrio como este, é realmente um sistema perfeito alcançado com uma habilidade surpreendente. Leyland suspirou e tocou o vidro reforçado feito sob medida. Grau de dureza, 3. O AI-chip concluiu. Uma dureza de nível 3 significava que os Wallocks regulares de nível 3 seriam incapazes de quebrar este vidro. Os olhos de Leyland brilharam com essa informação. Parece que este lugar foi usado para abrigar muitas criaturas poderosas. Uma bola de fogo gigante apareceu nas mãos de Leyland, o calor terrível queimando até mesmo o ar ao seu redor no nada e queimando o vazio. Bola de fogo explosiva. Enormes chamas se chocaram contra a parede de vidro. O deslumbramento do calor e da luz incomparavelmente penetrante. Até o próprio Leyland teve que fechar os olhos temporariamente. Quando abriu os olhos novamente, havia um entalhe em uma parte do vidro, mas não muito mais. Ainda ficou forte. Como esperado de um material com dureza nível 3. Leyland suspirou, pois poderia dizer imediatamente quanta energia esse vidro reforçado poderia suportar. Com base no poder de seu ataque, ele precisava ser usado pelo menos 10 vezes antes que ele pudesse quebrar completamente essa parede de vidro. Para quê? Ele pensou enquanto acariciava o queixo. Ao coletar informações, ele também descobriu um feitiço ativador que deveria ser a chave para entrar no jardim. O ataque anterior foi puramente para testar a força desse laboratório. Parece que havia no máximo criaturas de nível 3 aqui, então não é muito perigoso. Leyland agora estava seguro. Se não, a defesa não seria tão descomplicada. Mesmo se ainda houvesse formações de feitiço que ainda não tivessem sido ativadas, as criaturas ainda estariam em torno do nível 3. Ele rapidamente chegou a um instrumento que era como um disco. Depois de verificar brevemente, ele encontrou um suco e colocou cristais mágicos cristalizados dentro, substituindo o pó anterior. Depois disso, Leyland colocou as duas mãos sobre o disco, os raios saindo de suas palmas e se conectando com o disco. Ativar. Caixa. Caixa. Toda a parede de vidro começou a tremer, grandes quantidades de poeira e lodo deslizando. Rumble. Como não era ativado há muito tempo, o mecanismo parecia envelhecido e produzia um som alto quando uma porta de vidro se abriu. Uma rachadura apareceu dentro do vidro, expandindo-se em duas direções, trazendo consigo uma brisa refrescante incomum. Naquele instante, Leyland sentiu cada célula de seu corpo dançando de alegria, e sua linhagem da serpente gigante Kemoin começando a se mexer. Eu não havia notado isso antes, mas parece que cada planta neste jardim ecológico é uma espécie antiga. Além disso, eles são algumas vezes maiores do que as espécies que temos agora, contendo características da era antiga. Leyland saiu do laboratório e olhou para trás. O laboratório de antes era como um ovo branco gigante, colocado no topo de uma base de pedra grossa. Tudo ao seu redor parecia uma floresta primordial. Com características tão óbvias da era antiga, e dado o quão vivaz minha linhagem se tornou, este lugar é uma cópia perfeita daquele período, ele determinou. Embora tal ambiente possa ter sido a norma na época. Esta é uma informação muito valiosa. Leyland revelou uma expressão de excitação, e imediatamente comandou: AI-chip, registre os parâmetros do ambiente, missão estabelecida, começando a varredura. Gravando parâmetros da atmosfera. O AI-chip entrou lealmente, seguindo o comando de Leyland meticulosamente. Depois de dar a ordem, Leyland caminhou ao longo de uma raiz de planta gigante. Meteor Suor na mão. No final da raiz havia uma videira de bagaí,
No topo de uma folha do tamanho de uma pedra de moinho, ele encontrou marcas de mordidas. Um animal comendo. Lei-Lin olhou para a marca na folha. Deve ser onívoro. Essas marcas são de dentes usados para rasgar carne. O plano estava se consertando rapidamente, apagando todos os vestígios das mordidas. Eles crescem tão rápido. O que explica como esse ciclo foi construído aqui. Lei-Lin tocou o queixo e caiu no chão. Na raiz da planta havia uma gosma verde e fedorenta. 426. Abutre sangrento. Lei-Lin imaginou que este animal era a base da cadeia alimentar do ecossistema. Essa foi a única maneira de esse ciclo ter sido sustentado através dos tempos. Afinal, este era apenas um jardim ecológico, não uma dimensão de bolso, cheia de recursos. Por maior que fosse, não poderia sustentar todo o ecossistema por conta própria. Os organismos aqui aparentemente estabeleceram seu próprio ecossistema na ausência dos pesquisadores. Gruan. Um uivo profundo soou e Lei-Lin instantaneamente se escondeu, observando a nova criatura se aproximar. Essa criatura se parecia um pouco com os dragões com pescoço de cobra, mas o que lhe dava calafrios era sua enorme carapaça negra, farpada de espinhos. Isso fazia a coisa parecer indestrutível. Sua cabeça se destacava em um forte contraste, ao contrário de seu corpo enorme, era minúsculo com duas pequenas protuberâncias na parte de trás. Ele também tinha um nariz comprido que produzia o uivo anterior. Booms soavam a cada passo, criando uma fraca vibração ressonante com o solo. Esta criatura enorme tinha que pesar mais de 3 toneladas. Ele parou na frente do esconderijo de Lei-Lin, olhos ameaçadores, mas minúsculos, examinando enquanto esticava o pescoço de vez em quando para mordiscar as folhas da planta gigante. Suas marcas de mordida eram as mesmas das folhas que Lei-Lin tinha visto anteriormente. Shipai. Pesquise no banco de dados a imagem desta criatura. Lei-Lin ordenou furtivamente. Bip. Missão recebida, começando a digitalizar a imagem, verificando o banco de dados. A ordem de Lei-Lin foi executada fielmente pelo AI-chip e a resposta parecia mais próxima do que nunca. Nenhuma correspondência encontrada no banco de dados, iniciando a busca por criaturas semelhantes. Após a comparação com criaturas semelhantes no banco de dados, esta criatura é suspeita de ser uma tartaruga com pescoço de cobra. Os dois são 87,9% semelhantes. Uma informação detalhada sobre as tartarugas com pescoço de cobra foi fornecida pelo AI-chip como um acompanhamento. Tartaruga com pescoço de cobra, criatura da Era Antiga. Extinto até o momento. Onívoro e de temperamento equilibrado, seu casco possui uma incrível capacidade defensiva, tornando-o o ingrediente principal de muitas armas defensivas. Pode atingir uma força semelhante à de um magus de nível 2 após a maturação. Lei-Lin estudou a imagem em uma ilustração em um livro antigo que o AI-chip uma vez registrou da tartaruga com pescoço de cobra em concentração certo. As únicas diferenças entre eles são a cor de suas conchas, o número de espinhos na concha e suas cabeças. Deve ser algum tipo de mutação. Lei-Lin não poderia dizer que estava surpreso. Um ambiente como este seria difícil para as criaturas da Era Antiga sobreviverem se não evoluíssem ativamente. Uma pequena mutação não era nada. Isso pode até ter sido instigado por membros do Kixand. De qualquer forma, seria realmente anormal se essas criaturas mantivessem todas as suas características antigas. Se for esse o caso, tartaruga com pescoço de cobra você será. Lei-Lin decidiu. Não era como se as tartarugas com pescoço de cobra normais estivessem mais vivas para contestá-lo. Lei-Lin ainda ficou, sem ser detectado pela tartaruga com pescoço de cobra quando terminou sua refeição e anunciou sua partida com longos uivos. Falhando em resistir à tentação, Lei-Lin seguiu a tartaruga com pescoço de cobra. Sombra, furtiva. A manipulação de Lei-Lin tornou este feitiço, que deveria ser de nível 1, mais forte do que muitos feitiços de nível 2. Isso era especialmente verdadeiro quando usado com a força espiritual da fase de vapor. Lei-Lin subiu nas costas da tartaruga com pescoço de cobra enquanto ele caía nas sombras. A casca sólida dava a Lei-Lin uma sensação de estabilidade e segurança, e ele observava os arredores. A área era coberta por um dossel espesso e árvores enormes com cipós pendurados que lembravam a árvore chinesa. Gotas de água exalavam um brilho encantador enquanto rolavam sobre as folhas e desciam pelas vinhas. A atmosfera foi ainda amplificada pelo desabrochar de flores de cores vivas, maiores que os humanos, e pela fragrância que exalavam.
Eram verdadeiramente rosas com espinhos. Leilin cheirou pólen alucinógeno, emparelhado com esta energia neuroindutora. Um acólito de nível 3, ou mesmo um magus oficial seria enganado. Para Leilin, este lugar parecia uma floresta tropical virgem de sua vida anterior, onde diferentes espécies prosperaram. Pintou um ambiente de primitividade. Em vez de avistar Leilin, a tartaruga com pescoço de cobra se tornou seu meio de transporte, avançando continuamente. Seus passos firmes não causaram desconforto a Leilin enquanto ele descansava em suas costas. Aproximadamente meia hora depois, a tartaruga com pescoço de cobra trouxe Leilin para um lago. Ao lado do lago havia um pedaço de terra vazia. A água vinha de um rio, branco como jade, que enchia o lago de água doce aos poucos. Moou. Uma multidão de tartarugas com pescoço de cobra começou a se reunir. Muitos deles nadavam sem cuidado no lago, mergulhando de vez em quando antes de erguer a cabeça acima da água repentinamente, resultando em enormes respingos por toda parte. Alguns também lançaram colunas de água de suas narinas que se assemelhavam a fontes. A tartaruga com pescoço de cobra que Leilin montou ficou igualmente animada e foi direto para o lago. Deve haver cerca de 75 deles aqui. Os olhos de Leilin se iluminaram. Tartarugas com pescoço de cobra não eram muito conhecidas depois da Era Antiga. Eles não apenas careciam de força, suas linhagens também eram fracas. Eles não eram úteis para Leilin. No entanto, havia algo que se destacava neles: eles se reproduziam como coelhos. O período de reprodução de uma tartaruga com pescoço de cobra regular era muito longo. Eles botavam quase 100 ovos a cada 2 meses, e a taxa de sobrevivência de suas garras também era alta. Com exceção dos predadores, pelo menos metade dos ovos eclodiria com sucesso. Enquanto houvesse comida suficiente, eles amadureceriam nos próximos anos e continuariam o ciclo. É assim que a natureza se equilibra. Os fortes não podem se multiplicar tão rápido e, mesmo quando o fazem, é difícil sustentá-los. Por outro lado, os fracos têm uma taxa insana de reprodução e atividade. Leilin lembrou-se dos ratos de sua vida anterior. Só havia uma palavra para descrever sua adaptabilidade e taxa de reprodução: perversa. Eles tinham uma possibilidade muito alta de sobreviver até mesmo ao inverno nuclear. Quanto às tartarugas com pescoço de cobra mutantes aqui, seus corpos internos parecem funcionar ainda mais rápido. Provavelmente leva menos de 1 ano para amadurecer a partir do óvulo. Leilin tocou o queixo em pensamento. Evidentemente, as capacidades reprodutivas dessas tartarugas com pescoço de cobra mutantes foram intensificadas para evitar a extinção de suas espécies. Claro, veio como uma evolução adquirida. Pode-se ver, então, a partir dessas evoluções seletivas que as tartarugas pescoço de cobra definitivamente não possuíam nenhuma forma de superioridade e, na verdade, estavam na base da cadeia alimentar, esperando para serem caçadas. Assim como Leilin estava se preparando para trazer de volta amostras de sangue de tartaruga com pescoço de cobra para um estudo mais aprofundado, ele ouviu um guincho alto e penetrante. Isso causou um alvoroço na comunidade de tartarugas pescoço de cobra e todos começaram a acelerar em direção ao lago. Os que já estavam no lago mergulharam fundo e nunca mais voltaram à superfície. O guincho ficou cada vez mais alto e Leilin pôde ver uma faixa carmesim no horizonte devido aos vários sentidos aumentados de seu corpo. A criatura era um tipo de ser gigante parecido com um falcão, brilhadas com a cor do sangue. Suas penas eram lisas, mas sólidas, sua cabeça complementada por hastes de penas douradas dando a ilusão de uma coroa, abutre sangrento detectado. Criatura da Era Antiga. Eles atacam com ondas sonoras e podem manipular o sangue de seu alvo. Eles possuem um forte interesse em tesouros relacionados à linhagem e são criaturas comunais. Avaliação: extremamente perigoso. O Aiship entrou em sua visão. Abutre sangrento. A expressão de Leilin rapidamente cresceu de choque para alegria. Eles têm uma habilidade sensorial extraordinária para linhagens idiosincráticas além de sua visão soberba. Um fio de cabelo no chão pode ser detectado facilmente mesmo a uma altitude de 10.000 pés. Principalmente mantidos como animais de estimação por feiticeiros, antigos para procurar tesouros de linhagem. Mas Leilin hesitou enquanto lia a avaliação de perigo disso. Apenas a força desse abutre de sangue em particular foi suficiente para advertir Leilin. Poderia equivaler a um nível humano 3. Além disso, o Aiship afirmou que eles eram criaturas comunais,
Havia definitivamente mais membros de nível 3 em seu ninho ou até mesmo um King Blood Vulture. O rei seria, sem dúvida, um ser de nível 3 da fase cristal, e pode até ter alcançado o reino da Estrela da Manhã. O Blood Vulture soava ocasionalmente enquanto navegava no ar, causando medo dentro da comunidade de Snack Neckey Turtles, algo que parecia encorajar ainda mais o abutre. Bang! Uma única tartaruga com pescoço de cobra, com uma perna ferida, se destacou enquanto se arrastava atrás da massa deles e caiu no chão sob a debandada. Decidindo que era hora de parar com a diversão, o Blood Vulture bateu suas asas e mergulhou direto para o chão. Os fortes ventos que seguiram sua ação já deixaram Lei Lin atordoado. O tamanho notável do abutre, muito maior do que a tartaruga pescoço de cobra, lentamente apareceu à medida que se aproximava do solo. O contraste entre suas formas não era óbvio quando o abutre de sangue voou no céu, mas comparado quando mais perto, as enormes tartarugas com pescoço de cobra eram como ratos para o abutre de sangue. Puf! O abutre de sangue esticou sua enorme garra e abriu um buraco na cabeça da tartaruga com pescoço de cobra. A coisa caiu, sangue espirrando por toda parte. 427, entrando no ninho Grit. Ao ver os fluidos sanguíneos, os olhos do Blood Vulture dispararam nossos raios de excitação quando ele começou a gritar histericamente. Um brilho cor de sangue brilhou de seu corpo. Ao mesmo tempo, grandes quantidades de sangue fresco jorraram do pescoço da tartaruga com pescoço de cobra como água de uma fonte. Ele coagulou no ar e eventualmente formou pedaços de coágulo de sangue que foram engolidos pelo abutre de sangue. Rasgar. Logo depois, o abutre de sangue estendeu suas longas e afiadas garras negras, e levantou facilmente o casco da tartaruga com pescoço de cobra. Usando suas garras, separou a carne fresca em segmentos de carne e começou a devorá-la. Seus movimentos eram suaves, enquanto ele comia indiferentemente uma tartaruga com pescoço de cobra na frente de suas contrapartes. A majestosa besta apresentou uma combinação perfeita de graça e derramamento de sangue. Moou! Enquanto observavam seu companheiro sendo brutalmente assassinado, o resto das tartarugas com pescoço de cobra lamentaram, mas não se atreveram a dar um passo para fora do lago. Lei Lin observou silenciosamente esta cena e manteve uma expressão neutra. Isso era apenas uma ocorrência comum no mundo natural. Antes do avanço para um estágio em que se poderia sobreviver puramente com base na injeção de energia, tais atos predatórios não eram considerados bons ou ruins. Os instintos de sobrevivência eram apenas as regras da vida, destinadas a serem seguidas e respeitadas. Sua capacidade de controlar a linhagem. Pelo contrário, Lei Lin estava realmente muito interessado nessa habilidade específica dos Blood Vultures. Além disso, diferente da tartaruga com pescoço de cobra, um abutre de sangue maduro estava pelo menos no padrão de um Rank 3, o critério mínimo para alcançar o sangue antigo puro. Lei Lin estava extremamente interessado nas origens dessas criaturas de linhagem. É só. Devo ir? Lei Lin coçou o queixo. O King Blood Vulture poderia ser do nível Morningstar e, sob sua detecção, o feitiço furtivo de Lei Lin não teria nenhum efeito. No entanto, se o King Blood Vulture ainda estivesse no nível 3, mesmo que estivesse no ápice da fase cristal, Lei Lin ainda estaria confiante em sua capacidade de se esconder. O número de escolhas que nós humanos temos é muito problemático. Lei Lin pensou. Ele suspirou sentindo como se estivesse em uma encruzilhada na vida, com uma densa névoa envolvendo seu destino. Na verdade, essa foi uma escolha que as pessoas já enfrentaram muitas vezes na vida, em que suas escolhas finais podem resultar em resultados diferentes, bons e ruins. Vou ou não? Lei Lin debateu consigo mesmo. Tring. Lei Lin jogou uma moeda de ouro opaca e ela pousou nas costas de sua mão com o Lucky Bee olhando para ele. Mesmo depois de muito tempo, a moeda não foi muito danificada, fazendo Lei Lin dar um suspiro de alívio. Já que a moeda do destino não quebrou, isso significa que os Blood Vultures não têm rank 4 em seu meio. Posso arriscar. Os olhos de Lei Lin ardiam de paixão. Tikoi of Destiny foi a maior conquista de Lei Lin em Twilight Zone. Isso traria, no entanto, enormes infortúnios se fosse utilizado para prever as habilidades dos Morningstar Magie. Mas, apesar dessa falha, ainda beneficiou Lei Lin sem dúvida. Como nenhuma única rachadura apareceu na moeda quando ele fez a previsão, isso sugeriu que não havia seres da Estrela da Manhã bloqueando seu caminho. Isso era bom o suficiente para ele.
Mesmo que usasse tudo o que tinha, não poderia preencher a lacuna entre ele e o poder da estrela da manhã. Enquanto o oponente não estivesse no Reino Morning Star, Lei Lin estava disposto a correr o risco. Show! Neste momento, o Blood Vulture no chão já havia terminado sua refeição. Lei Lin ficou atordoado, enquanto olhava para o abutre de sangue voar para o céu com os restos da tartaruga com pescoço de cobra em sua boca como se quisesse trazer os restos de volta para seu ninho. Esta é a minha chance. Os olhos de Lei Lin brilharam intensamente, quando ele iniciou seu Shadow Stealth. Ele escondeu sua figura nas fendas e furtivamente entrou na carcaça da tartaruga com pescoço de cobra. O vento uivava incessantemente. O Blood Vulture decolou em alta velocidade. O atrito criado pela turbulência fez com que faíscas fossem criadas com o cadáver da tartaruga com pescoço de cobra. Felizmente, a colisão do fluxo de ar cessou depois que atingiu uma certa altura. O Blood Vulture viajou em alta velocidade, fazendo com que a visão de Lei Lin da paisagem abaixo fosse um borrão. Cerca de 10 minutos depois, eles chegaram ao seu destino. Lei Lin mal conseguiu esconder a expressão chocada em seu rosto ao ver as enormes sombras não muito longe dele. À sua frente havia uma enorme montanha, solitária e vertical. Não havia um indício de vegetação, em vez disso, emitia um brilho escuro que dava a impressão de ser algum tipo de estrutura de metal. Espalhadas por toda parte, havia enormes cavernas, das quais abutres de sangue podiam ser vistos gritando. Eles estavam sincronizados em sua cacofonia. Seus gritos penetrantes não eram apenas 10 vezes mais fortes que os dos indivíduos, mas também causavam uma reação estranha na linhagem Camoin de Lei Lin, como se estivesse prestes a deixar seu corpo. Felizmente, foi apenas uma alucinação momentânea. Sob a supressão de sua força espiritual da fase de vapor, ele desapareceu sem deixar vestígios. A capacidade do Blood Vulture de controlar as linhagens é realmente assustadora. Lei Lin murmurou. Além disso, este jardim ecológico é muito vasto e amplo. Lei Lin desenvolveu dúvidas em relação ao seu julgamento anterior. Não me digam que este lugar não é simplesmente um jardim ecológico ou um jardim de magus, mas uma dimensão de bolso. Uma dimensão de bolso dentro de outra. Dizia-se que, entre as várias dimensões de bolso que os antigos magos deixaram como legado, algumas continham bolsos adicionais próprios. Esse tipo de camadas era extremamente difícil, pois era impossível mudar uma dimensão para outra. Embora Lei Lin possuísse alguns itens espaciais, ele não conseguiu colocar seu anel de armazenamento em sua bolsa de armazenamento. Mas era muito óbvio que os antigos magos tinham métodos para romper com sucesso essa restrição, construindo assim essa dimensão de bolso dentro de uma dimensão de bolso. Esse tipo de dimensão de bolso era conhecido como núcleo. Foi necessária a enorme riqueza e poder dos antigos magos para poder construir tal núcleo. E neste núcleo foram armazenados todos os tipos de recursos, muitos dos quais fariam os Morningstar Magi ficarem verdes de inveja. Já que o Filho do Sol estava dentro da organização Areia Movediça, então seus poderes seriam considerados de alto nível mesmo nos tempos antigos. Tais organizações teriam, portanto, a capacidade de construí-las. Lei Lin adivinhou como ele olhou para a totalidade do castelo de areia movediça, que era, de fato, uma extraordinária dimensão de bolso. Show! Neste momento, o abutre de sangue com Lei Lin soltou um pio harmonioso e desceu para uma das enormes cavernas. Bom! A carcaça da tartaruga com pescoço de cobra foi jogada no chão. Após o que o abutre de sangue começou a grasnar, alguns pequenos abutres de sangue cor-de-rosa saíram correndo da caverna, roendo a carne. Era óbvio que esses pequenos abutres de sangue eram apenas crianças. Não só seus corpos eram tons de rosa, eles eram completamente carecas, ainda não tendo crescido penas. Eles eram semelhantes em força aos acólitos de nível 3. Depois que esses Blood Vultures crescem até a idade adulta, eles são capazes de atingir o nível de um magus de nível 3. Além disso, eles são capazes de controlar linhagens. Como eles também eram capazes de voar, seus ovos, se vendidos, certamente poderiam obter um preço alto. Lei Lin olhou para os bebês Blood Vultures, que eram tão pequenos quanto pintinhos, e pensou que era uma pena. Desde que nasceram, esses Blood Vultures só sucumbiriam à primeira criatura que vissem depois de saírem de suas conchas e nunca poderiam ser domados por mais ninguém. Aproveitando-se dos abutres de sangue comendo a carcaça,
Lei Lin secretamente saiu da carcaça da tartaruga com pescoço de cobra e foi para um canto da caverna. Técnica das sombras. Lei Lin usou uma complicada runa mágica em si mesmo. A escuridão imediatamente o envolveu e Lei Lin desapareceu nas sombras. Os abutres de sangue estavam levando Lei Lin até a parede e, ao mesmo tempo, Lei Lin sentiu uma força vital aterrorizante flutuando da caverna mais central. Aquele era definitivamente o King Blood Vulture, uma criatura de nível 3 na fase de cristal. Sob a detecção de tantas criaturas de alto escalão, seu Shadow Stealth não aguentou por muito tempo, portanto Lei Lin usou ainda outro feitiço. A técnica das sombras não era exatamente um feitiço, mas uma técnica especial. Quando Lei Lin estava em Twilight Zone, ele coletou muitos modelos de feitiços de nível 3. Mesmo que a maioria deles estivesse com defeito, ainda havia alguns que estavam em boas condições. Então, com esses modelos como ponto de partida, ele desenvolveu sua própria técnica especial que era compatível com Shadow Stealth. Entretudo, muitos dos registros antigos dos Dark Elves deram a ele muitos insights em seu desenvolvimento da técnica especial. Técnica sombria pode ser usado sozinho para esconder o corpo físico do usuário, ou pode ser usado em combinação com o feitiço de nível Shadow Stealth, aumentando sua força, caso em que a força final será semelhante à de um nível 3 soletrar. Era muito difícil desenvolver um feitiço de nível 3 independentemente, mas Lei Lin achou Shadow Stealth um feitiço fácil de lançar. Era raro encontrar tal combinação de compatibilidade com linhagem e aptidão. Consequentemente, Lei Lin personalizou esta técnica de sombra para amplificar a habilidade de Shadow Stealth, elevando-a para o status de nível 3. A combinação de Shadow Stealth e Shadow Technique produziu imediatamente um resultado final assustador. Lei Lin podia sentir claramente sua própria sombra sendo engolfada por uma camada de escuridão densa. Ele havia sido mantido no limite antes, pois sentia que seria descoberto a qualquer momento, mas agora, esses sentimentos de apreensão haviam desaparecido completamente. Então, Blood Vultures gostam de ambientes metálicos. Isso é algo que os livros nunca mencionaram. Lei Lin ignorou a troca da família de Blood Vultures e, sem consentimento, olhou ao redor do ninho do Blood Vulture. A caverna era enorme e sombria, mal iluminada e cheirava mal a uma certa criatura. Claro, isso não importava muito para Lei Lin. Seguindo o caminho até o fundo da caverna, Lei Lin viu um enorme ninho de pássaro feito com pedaços de ouro. Ao lado dele havia vários ninhos menores entrelaçados com outros caules e raízes douradas desconhecidas, irradiando uma luz fraca. Isto é, Lei Lin se aproximou e imediatamente arregalou os olhos ao ser atraído pelos objetos dentro do ninho dourado. Cristais de linhagem, frutas Dragonroot e ossos secos de criaturas de linhagem. Ele foi imediatamente capaz de reconhecer alguns itens. 428, a última ceia. Lei Lin reconheceu alguns itens no ninho dourado. Primeiro foi uma pedra preciosa carmesim. Este era um cristal de linhagem, um material muito precioso para Warlocks. Poderia até aumentar ligeiramente a pureza de uma linhagem. Embora isso fosse praticamente inútil para Warlocks da serpente gigante Kemoin como Lei Lin, cuja linhagem havia sido purificada ao limite, era definitivamente algo que poderia fazer com que a maioria dos outros Warlocks desse tudo de si. Enquanto as notícias sobre cristais de linhagem fossem espalhadas, as duas feiticeiras, Freya e Miranda, definitivamente atacariam como lunáticas, dispostas a pagar qualquer preço para obtê-lo. A Dragonroot Fruit também era uma planta muito especial, com uma camada externa muito durável que até superava a resistência das ligas magus. Poderia ser preservado por mais de 100 anos, e os magos que o comessem poderiam aumentar a durabilidade de seus corpos. Rumores diziam que havia uma chance de herdar um traço de uma linhagem de dentro da fruta. Isso significaria o início de uma família Warlock? Claro, para Lei Lin e todos os outros que já tinham uma linhagem, eles não podiam mais mudá-la. No entanto, se negociado fora, teria um preço altíssimo. Tal recurso não pode ser medido pelo preço e pode ser trocado entre Morningstar Magie. As outras poucas coisas incluíam alguns esqueletos do tamanho de um fêmur humano e os restos de uma criatura poderosa acima do nível 3. Mesmo depois de tantos anos, não havia erosão e ele ainda podia sentir alguma supressão remanescente de uma linhagem. Esses restos eram realmente os mais úteis para Lei Lin. O sangue da maioria das criaturas de linhagem vinha dos ossos, e esses restos específicos vinham de poderosas criaturas de nível 3. Com eles em mãos,
Ele poderia refinar uma linhagem antiga. Além desses poucos itens, havia também outros itens de linhagem dentro dos pequenos ninhos dourados de Blood Vulture. Mesmo Lei Lin, que era muito erudito e havia reunido uma quantidade assustadora de conhecimento, não conseguia identificar tudo. Não havia dúvida de que todos eram itens de linhagem, e cada um deles era suficiente para deixar qualquer Warlock louco. Entendo. Lei Lin olhou para a pilha de itens de linhagem, um olhar de compreensão brilhando em seus olhos. Era óbvio que o crescimento de um Blood Vulture era inseparável desses itens. Embora pudessem ser usados diretamente, o contato prolongado com eles aumentava a sua taxa de maturação. Também poderia aumentar sua força e despertar sua misteriosa habilidade de linhagem. Foi também por isso que o Blood Vulture estava tão entusiasmado em coletar itens de linhagem. Olhando para tudo isso, Lei Lin teve que gastar muito esforço para suprimir o desejo dentro de seu corpo. Embora estes sejam bons, eles não são tão importantes quanto o Lamiair. Também. Lei Lin olhou para o abutre de sangue fora da caverna. Ele estava atualmente em sigilo e, com o bônus adicional das técnicas de escuridão, ele não havia sido descoberto pelo pássaro. Embora Shadow Stealth fosse ótimo, havia uma falha. Se Lei Lin quisesse tirar esses itens, ele precisaria dissipar seu Shadow Stealth. Nesse caso, ele definitivamente seria descoberto como o abutre de sangue, e todo o grupo poderia ser atraído para cá. Além disso, com um terrível King Blood Vulture, Lei Lin precisaria de mais de 9 vidas para sobreviver. Isso definitivamente aumentaria a guarda de muitos outros Blood Vultures, o que não seria benéfico para os planos futuros de Lei Lin. Um ninho regular de abutres de sangue tem tantos itens excelentes dentro. Dentro do ninho do King Blood Vulture, deve haver coisas ainda melhores. Um fogo começou a arder nos olhos de Lei Lin. O lugar com maior probabilidade de ter o cabelo Lamia deve ser o ninho do King Blood Vulture. Lei Lin imediatamente se lembrou da caverna gigante que lhe havia apenas dado uma olhada antes, com ondas de energia muito profundas e horríveis escondidas dentro. Parece que vou ficar preso aqui por um período de tempo. Vou ter que descobrir os padrões de comportamento dos Blood Vultures. Ponto. Tio, você tem certeza que este é o lugar? Noah olhou para Robin, que estava ao lado dele. Eles estavam agora na frente de uma grande porta, padrões intrincados e complicados na moldura. Os 3 feiticeiros Black House Snack remanescentes eram como pequenos seguidores enquanto se reuniam atrás deles. Se ativarmos algo errado, vamos nos perder ainda mais e ficar presos aqui até morrermos. Não se preocupe. Com base nas informações que recebi, não pode estar errado. Além disso, esse item é muito importante para nós. Robin parecia sombrio, mas havia um olhar ardente em seus olhos. Preciso de um tempo para confirmar isso. Todos os problemas na retaguarda foram resolvidos? Robin nem se virou quando ele perguntou. Eu já configurei 5 feitiços de abdução, assim como criei um substituto de corpo. Uma expressão sinistra apareceu no rosto de Noah. No momento em que eles nos alcançarem, eles definitivamente serão teletransportados para várias áreas dentro do labirinto e então ficarão presos no Boundless Room até a morte. Os ursos bárbaros são criaturas tão estúpidas. Ele falou confiante. Brum. Nesse momento, um uivo gigante veio de uma curta distância, acompanhado da quebra de uma formação de feitiço e um rugido. Pequenos vermes, encontrei vocês. Cachá. Um colar de cristal rosa foi aberto enquanto Noah olhava incrédulo. Nunca subestime seus oponentes. Os olhos de Robin ainda estavam fixos na porta gigante, mas sua voz foi transmitida. Eles apenas romperam nossa primeira formação defensiva de feitiços. Ainda temos algum tempo. Cuide das formações de feitiço e faça o possível para me ganhar mais tempo. Robin comandou, e os outros 3 Black House Snack Warlocks se curvaram, antes de partir imediatamente. Sons estrondosos eram ouvidos constantemente, e um grande monstro urso podia vagamente ser visto rugindo na formação do feitiço, fazendo com que gotas de suor frio rolassem pelo rosto de Noah. Cachá, cachá. Os cristais se estilhaçaram um após o outro, sempre sendo seguidos pelas vozes dos subordinados. Segunda formação defensiva de feitiço destruída. O corpo principal da formação defensiva está danificado. Podemos esperar menos de um minuto. A curta conversa terminou, seguida pelos gritos abruptos de gelar o sangue, significando o fim desses Warlocks. Noah cerrou os punhos. Todos eles eram de sua família, mas todos caíram nessa exploração. Agora,
Restavam apenas ele e seu tio. Vou esperar mais um pouco. Noé exclamou. Não há necessidade disso. Robin interrompeu suas palavras e, levantando o dedo, bateu na porta algumas vezes. Usando alguma regra estranha, ele desenhou um círculo. Um zumbido soou quando, em um instante, várias ondulações de água apareceram na superfície da porta gigante. A maré subiu e depois entrou em um buraco de fechadura de latão. Como um castelo de blocos desmoronando, a porta rapidamente se partiu em incontáveis fragmentos, os dois lados se abrindo e revelando um brilho místico dentro. Malditos vermes, vou despedaçar vocês. Brum. Com um som alto, a última formação de feitiço que impediu chamando o urso bárbaro quebrou, revelando um urso bárbaro gigante com músculos firmes por toda parte. Depois de ver Robin, seus olhos imediatamente ficaram vermelhos. Não mente. Vamos entrar. Robin puxou Noah pela porta. Se você quer vingança, então entre. O som das provocações de Robin se espalhou. Ah! Com os olhos completamente vermelhos, o barbarian Bearjaman os perseguiu. Raios magníficos brilharam e a cena mudou. Repentinamente, quando Noah voltou a si, já estava sentado à mesa de jantar. Na grande toalha de mesa branca não havia sequer uma partícula de poeira, enquanto o candelabro de prata tinha velas acesas acima dele. Depois disso, Noah descobriu que não conseguia se levantar. Mesmo a força espiritual e o poder mágico de que ele tanto se orgulhava como um magus de nível 3 não podiam ser usados. Ele olhou para seu tio, medo e terror aparentes em sua expressão. Do outro lado da mesa, o magus urso bárbaro estava sentado em transe. Embora os músculos protuberantes exibissem a fúria de seu dono, ele não conseguia se mover um centímetro. Este é a última ceia, que é o duelo mais imparcial e sangrento. Entre nós, apenas um lado pode viver, enquanto o perdedor perderá tudo e se tornará a refeição do vencedor. Além disso, o vencedor ainda será premiado com a buzina do juiz. Robin disse com naturalidade, aparentemente muito familiarizado com tudo o que estava acontecendo. No momento em que suas palavras soaram, figuras negras apareceram de repente em assentos que inicialmente estavam vazios. Não havia ondulações de energia em seus corpos, seus olhos completamente vermelhos. Por alguma razão, no momento em que os viu, Noah sentiu um suor frio escorrendo pelas costas. Ele contou cuidadosamente. Havia 13 lugares nesta mesa comprida, mas havia um vazio. Agora, para o primeiro prato. O deserto de Blood Mary. Uma voz indescritível ressoou na mente de Noah, causando um arrepio em sua espinha. Ponto. Que diabos é isso? Em outra área do castelo de areia movediça, Keza estava fugindo rapidamente por um corredor, um bárbaro de pele verde com uma aparência estranha escapando ombro a ombro com ela. Esses dois eram originalmente caçadores e caçados, mas por algum motivo, eles formaram uma aliança e ambos pareciam pálidos de pânico. Todos os feitiços ofensivos dos 4 grandes elementos são inúteis contra ele. Tente ataques especiais. Eu vou cobrir você. O bárbaro de pele verde parecia estar sofrendo quando jogou um colar de pedras preciosas para trás. Bang! O ar terrivelmente frio explodiu, cobrindo o chão com uma camada de gelo enquanto numerosas correntes rúnicas apareciam. Rachadura. Craque. O que se seguiu foi o som de gelo quebrando e passos se aproximando. Uma figura negra se materializou da névoa gelada. Era um monstro que parecia um homem de meia idade vestindo um sobretudo. Ele vestia um capuz e era difícil dizer como ele era. Os dedos de suas 2 palmas haviam desaparecido, e no lugar deles havia muitas tesouras que brilhavam com a luz. As numerosas correntes rúnicas não tiveram chance contra a tesoura do homem e foram facilmente cortadas e quebradas. Olho da petrificação. Muitas runas carmesim apareceram no corpo de Keza quando ela mordeu o dedo e desenhou uma estranha runa em sua testa. Depois disso, seus olhos se transformaram em um par de pupilas verticais âmbar. Com a amplificação da runa de sangue, seu feitiço inato atingiu um grau assustador de poder. Um círculo de petrificação começou a se espalhar com Keza em seu centro. 429. Corpo espiritual diante do olho da petrificação. O homem de sobretudo, congelou de repente e uma camada cinza de pedra se formou na superfície de seu corpo. Cachá. Cachá. Todo o seu ser se transformou em uma estátua gigante e partículas de poeiras caíram infinitamente dele. Lâminas de gelo. Sob a manipulação do bárbaro de pele verde, várias lâminas formaram um tornado,
envolvendo a estátua enquanto ruídos estranhos soavam constantemente. Momentos depois, as lâminas se dispersaram e a estátua que antes estava ali havia desaparecido, deixando para trás um leito de rochas fragmentadas. Finalmente acabou. O bárbaro de pele verde soltou um suspiro de alívio. Não, ainda não. Em vez disso, Keza riu amargamente. Logo depois, para seu terror, o bárbaro de pele verde viu as rochas fragmentadas explodirem, expondo pedaços de carne dentro. Muitos deles criaram tentáculos e começaram a se fundir para reformar o homem de sobretudo preto de antes. Mesmo uma única lágrima não podia ser vista em suas roupas. Droga! O bárbaro de pele verde amaldiçoou. Onde diabos você enfureceu essa maldita coisa? Além de ser imune a feitiços, até ataques físicos são inúteis. Não faço ideia. O rosto de Keza mostrava desespero. Depois de entrar no castelo de areia movediça, ela havia avançado apenas alguns níveis antes que o homem de sobretudo preto a visse. Com seus subordinados sendo perdidos um por um, a situação atual parecia um mau presságio. Sob a imensa ameaça de morte, o último bárbaro de pele verde em perseguição foi obrigado a unir forças com Keza para derrotar esta criatura juntos. Mas pelo que parece, eles estavam perdendo o juízo. Chirp chirp. Um som penetrante cortou o ar. Violentos redemoinhos de vento foram produzidos quando a terra foi engolfada em escuridão e sombras. Com uma asa larga o suficiente para envolver a terra na escuridão, um Blood Vulture desceu no coração de uma enorme cordilheira que tinha a aparência de um favo de mel, pousando na maior e mais alta caverna. Em algum lugar nas montanhas, os olhos de Leyline brilharam com um brilho azul. Saiu às 16h47 e voltou após um intervalo de 23 minutos e 45 segundos. Ele estava registrando as estatísticas de viagem do King Blood Vulture com grande detalhe. Nos últimos dias de observação, ele conseguiu colher alguns retornos. Este King Blood Vulture tinha pelo menos a força da fase cristal. O físico volumoso da criatura e a terrível força espiritual nela foram suficientes para destruir completamente os planos de Leyline de apreender qualquer coisa. Além disso, o King Blood Vulture não precisava sair de seu ninho para caçar. Recebeu os sacrifícios de todo o bando de Blood Vultures. Todos os dias, numerosos abutres de sangue voltavam com comida e os entregavam na caverna. Portanto, raramente deixava a caverna ao longo do dia, ao contrário do abutre de sangue comum que Leyline havia visto antes, que geralmente passava a metade do dia voando do lado de fora. No entanto, todas as tardes, nessa hora específica do dia, o King Blood Vulture deixava a caverna por um período de tempo, provavelmente para patrulhar seu território. Essa era a chance que Leyline estava esperando. O abutre de sangue é de fato uma criatura da era antiga dotada da habilidade bizarra de sentir qualquer tesouro de linhagem. Leyline exclamou. Além da caverna do King Blood Vulture, que ele não ousou invadir, ele explorou os covis dos outros Blood Vultures comuns e descobriu muitos tesouros de linhagem que seriam úteis para o Warlocks. O valor acumulado desses itens foi suficiente para fazer até Duque Gilbert perder a cabeça. Tudo dependerá de amanhã. Leyline observou a caverna no ponto mais alto com cautela e deslizou para a escuridão. No dia seguinte, à tarde, após um grito, o gigante King Blood Vulture saiu de sua caverna mais uma vez, lançando uma sombra sobre a terra. Vibrações terríveis varreram a área, intimidando as outras criaturas formidáveis que vigiavam a região. A hora é agora. O olhar de Leyline congelou. Sombra furtiva. Técnica da escuridão. Em uma fração de segundo, seu ser físico desapareceu e foi escondido nas sombras, cercado por uma espessa névoa. Com a ajuda dos efeitos de ocultação do feitiço, Leyline abriu caminho até a caverna central. O covil do King Blood Vulture é guardado por 2 Blood Vultures que já estão na Hydropase. Sempre que o King Blood Vulture está em patrulha, eles são responsáveis por guardar seu covil. Leyline rastejou para o topo saliente de uma rocha negra e observou de perto as 2 enormes silhuetas vermelho-sangue na caverna. Ele franziu as sobrancelhas. De acordo com minhas habilidades atuais, eu mal conseguiria lidar com um único abutre de sangue na fase hidro, mas com certeza causaria confusão. Há uma grande possibilidade de que todo o bando possa me cercar e me aniquilar, ou que o King Blood Vulture possa até mesmo retornar inesperadamente. Leyline deu uma olhada nas silhuetas dos 2 guardas, cerrou os dentes e passou para um outro lado enquanto estava escondido.
2 Blood Vultures na hidropase seriam demais para ele lidar com suas habilidades atuais, mas as habilidades de detecção das poderosas criaturas podem não ser tão agudas quanto as de um magus humano. Esta era a sua chance. Já tendo perdido muito tempo aqui, Lei Lin não se atreveu a continuar esperando. Mesmo que fosse arriscado, ele queria tentar. Nas sombras, tudo lá fora estava nublado. Era como se o mundo estivesse encharcado de cola grossa e a cada passo que lhe dava, Lei Lin tinha que gastar uma grande quantidade de energia e poder mágico, ao mesmo tempo em que observava como os 2 guardas do abutre sangrento reagiam, tornando-se um trabalho terrivelmente cansativo para ele. Justo quando Lei Lin chegou cuidadosamente à entrada e estava prestes a passar por um dos guardas do abutre de sangue. Chirp chirp. O guarda parecia ter descoberto algo e ficou alerta, olhando em volta com vigilância. Mesmo para uma criatura poderosa, uma vez que passasse do nível 3, não importa o quão burra fosse, originalmente, ela evoluiria para ter a inteligência de um humano. Lei Lin exclamou. Ele imediatamente comandou em sua cabeça, Shipai. Comece o plano B, BIP. Comando recebido. Iniciando o plano B, o chip respondeu fielmente. Na metade do caminho da montanha, um modelo em miniatura de uma formação de feitiço explodiu de repente, revelando um servo das sombras dentro. O servo das sombras entrou em uma caverna que era guardada por um adolescente Blood Vulture e pegou alguns pedaços de cristais de linhagem antes de escapar rapidamente. Shilp shilp. Os abutres de sangue ficaram enfurecidos, e numerosas figuras vermelhas também voaram, circulando no céu. Antes que o servo das sombras pudesse correr para fora do perímetro da enorme montanha, ela foi despedaçada pelo poder explosivo dos Blood Vultures. Embora os 2 guardas do abutre de sangue não tenham agido, sua atenção foi obviamente desviada pela cena ali. Aproveitando a chance, Lei Lin imediatamente tirou uma coroa negra. Essa coroa era muito pequena e requintada, e o desenho não era muito extravagante, como se tivesse sido feito especialmente para mulheres. Coroa dos Elfos Negros. Este era o troféu de guerra de Lei Lin. Depois de derrotar completamente os Elfos Negros, aqueles que se submeteram a ele ofereceram a coroa junto com suas poderosas técnicas de meditação. Esta coroa também foi o primeiro equipamento mágico que Lei Lin obteve e estava em um nível mais alto que sua espada Meteoro. A Dark Elven Crown era uma arma lendária sagrada, que possuía forte capacidade de mascarar auras. A então Rainha dos Elfos Negros, Anya, usou para entrar no núcleo central da Zona do Crepúsculo em um único movimento. Se não fosse pela interferência secreta de Lei Lin, ela poderia ter saído vitoriosa sobre os humanos e unificado toda a Twilight Zone. Como um equipamento mágico, a Dark Elven Crown tinha sem dúvida uma função oculta, mas como havia sido usada recentemente, levou décadas para estar disponível para uso, novamente. Depois de obter esse equipamento mágico, Lei Lin o analisou constantemente usando o chip de IA e aprendeu muitas técnicas e feitiços úteis. O que o deixou especialmente interessado foi que o chip AI poderia estimular com força uma parte das funções da Dark Elven Crown quando carregada com uma certa quantidade de cristais mágicos. Embora possuísse apenas uma parte de seus poderes completos, a Dark Elven Crown ainda era um equipamento mágico. Seu efeito foi limitado apenas ao próprio Lei Lin. O mais assustador era que poderia até escapar da percepção de um Morningstar Magus. Isso foi desnecessário para os 2 guardas do abutre de sangue. Com o servo das sombras do lado de fora segurando sua atenção, junto com a proteção da coroa dos Elfos Negros, Lei Lin se infiltrou com sucesso no covil do King Blood Vulture. Embora a iluminação da caverna fosse fraca, não representava um problema para Lei Lin. O chão estava coberto de manchas de sangue vermelho escuro e os restos de outras criaturas que tinham vários graus de decomposição, provavelmente a comida que o King Blood Vulture havia consumido recentemente. A caverna inteira parecia estranha para Lei Lin, como se ele estivesse sendo observado de perto por algo. Lei Lin estendeu a mão e sentiu a parede que era preta e cravejada de grãos de metal. Quando sua mão entrou em contato com a parede negra, incontáveis tentáculos se estenderam de cima, mas rapidamente queimaram suas chamas negras. Pelo que parece, esse bando de abutres de sangue vive aqui há muito tempo. Até as montanhas foram afetadas pela radiação ganharam vida. Lei Lin exclamou. Esses materiais que receberam vida eram muito preciosos. Eles não apenas poderiam ser adicionados a feitiços de autodefesa, mas também poderiam conferir a capacidade de curar a si mesmo.
A arquitetura que foi construída principalmente com esses materiais geralmente pode durar mais de 1000 anos sem entrar em colapso. Se tais materiais pudessem ser adicionados à torre, Magos de Lelin, seu grau de estabilidade definitivamente aumentaria. Que pena que os planos de explorar esta área certamente seriam muito irrealistas. Lelin continuou caminhando, cada vez mais fundo, até chegar ao final da caverna, onde havia um gigantesco ninho de abutre sangrento. Pelo de animal dourado e o próprio metal foram dispostos para formar um tapete resistente, sobre o qual havia uma depressão de anos de uso. No entanto, não havia uma única coisa no tatame. Lelin ficou chocado, mas seguiu com uma risada amarga. Os itens de linhagem são eficazes apenas para os jovens dos abutres de sangue. Parece que o King Blow Vulture não colocou nenhum ovo, então naturalmente não haveria necessidade de coletar esses itens. Eu tenho que evacuar o mais rápido possível, saquear todos os outros covis do abutre de sangue antes disso. Lelin estava determinado. Ele tomou uma decisão imediata no local. Se não houvesse novas descobertas, ele escolheria partir imediatamente e dificilmente faria um trabalho desleixado. Quem diria que encontraria um camarada aqui? Uma exclamação soou à distância, fazendo Lelin congelar em seus passos. Ele se virou e olhou, firmemente para um canto. Lá, uma figura ilusória lentamente apareceu. Uma alma. Não. Um ser ainda mais poderoso. Lelin observou a figura que apareceu de repente, como se estivesse prestes a enfrentar um inimigo. 430. Ativação. A ilusão que surgiu foi a de uma jovem incrivelmente bela. Seu cabelo era como um mar de verde esmeralda com cachos leves, voando ao vento como se tivesse vida própria. Ela possuía um par de olhos hipnotizantes, juntamente com um charme delicado e intrigante em seu rosto. Para a surpresa de Lelin, ela deu-lhe uma desconcertante sensação de familiaridade. Especialmente após a materialização completa da ilusão, e os vasos sanguíneos de Lelin geraram uma sensação de medo, como se ele tivesse encontrado um inimigo natural. No entanto, ele sentiu uma amabilidade dentro dela que o tentou a se jogar nos braços da mulher independente de tudo. Lamia. Havia agonia e amargura no tom de Lelin. De como o chamou agora, ele conseguiu adivinhar algumas coisas. A semelhança de temperamento e aparência entre ela e a Sunak Dowager era especialmente impressionante. A Lamia compartilhava a mesma linhagem da Sunak Dowager. Na verdade, tinha uma linha descendente ainda mais direta em comparação com a serpente gigante Kemoin. Assim, em geral, eles poderiam ser considerados irmãos com parentesco de sangue. Meu irmão. Diga-me, por que você está aqui? O que você está procurando? A Lamia de cabelo verde perguntou, sua voz estranhamente charmosa, obrigando-o a responder, aviso. Aviso. Instabilidade detectada na linhagem do hospedeiro. Possibilidade de uma explosão emocional. O Aishi soou o lembrete, tirando Lelin da confusão em que ele estava. Isso o deixou relutante em olhar para o partido da oposição, principalmente nos olhos do Lamia. Há rumores de que a antiga Lamia tem a habilidade de manipular qualquer tipo de cobra que desejar. Parece que isso é verdade mesmo. Era apenas uma alma remanescente, mas quase chegou a Lelin. Se a Lamia estivesse no reino da estrela da manhã, Lelin temia que ele tivesse que se curvar a ela. Sua linhagem parece ser extremamente pura, e você tem um poder especial envolvendo todo o seu corpo. A imagem virtual da Lamia mordeu o dedo. Quem é você, realmente? Lelin falou em um tom profundo. Eu já fui humana, tive alguns nomes, mas esqueci todos. A imagem virtual sorriu. Como se estivesse narrando uma história alheia a ela. Você é a alma da antiga Lamia Alok? Lelin deu um palpite. De acordo com a sua inteligência, a antiga organização Kiksand já teve um Lamia Alok. E aparentemente, depois de seu atavismo, ela se tornou uma verdadeira Lamia possuindo um poder aterrorizante que nem mesmo os Radiante Muon Magi medianos conseguiam igualar. Não. Ela havia perecido completamente. Eu sou apenas uma imagem fantasma formada pelos fragmentos dispersos de memórias que evoluíram juntas depois de um longo período de tempo. Uma sensação de solidão podia ser sentida no rosto da mulher de cabelos verdes. Mesmo assim, para que sua alma tome tal forma, tenho certeza de que há uma fonte de radiação por perto. Os olhos de Lelin se iluminaram e ele estendeu a mão e agarrou a almofada de pele. Enormes garras negras apareceram, dividindo a pele e o metal dentro e revelando o que estava sob a superfície. Era uma camada de pelo branco.
Deixe isso de lado e imediatamente um cheiro rico e pesado de linhagem ondulante se espalhou. Você pode até resistir à ondulação da radiação e à aura da linhagem. Leyline manteve as penas brancas em um piscar de olhos depois olhou intensamente para a área oca. Era a parte quebrada de um osso, devia ser parte de alguma criatura de linhagem. Embora possa ter sido há muito tempo, a ameaça horrível e as ondulações emitidas do osso fizeram Leyline ter um impulso de se ajoelhar. Você é verdadeiramente a forma adulta de uma criatura de nível 5 de linhagem, mesmo que seja uma parte quebrada de um osso, ainda pode irradiar mesmo após sua morte. Além disso, você pode induzir tal coisa. Leyline olhou para a Lamia de cabelos verdes com espanto. Para os abutres de sangue, os restos mortais de uma criatura de linhagem de nível 5 eram um item precioso que era muito querido. Não é de admirar que o Blood Vulture o tenha protegido sob tantas camadas, chegando ao ponto de mascarar sua energia com a pena. O que você pretende fazer aqui, meu irmão? Ela perguntou novamente. Leyline murmurou baixinho e finalmente respondeu, eu quero adquirir algo que acelere o amadurecimento da minha linhagem, por exemplo, Lamiair ou algo assim. Comparado ao Lamiair, isso pode te ajudar mais. A mulher cobre sorriu e o osso quebrado foi lançado e pousou na mão de Leyline. Você. Por que você está me ajudando? Sentindo a alegria estática fervendo em sua linhagem, Leyline sabia que o osso Lamia quebrado em suas mãos era o verdadeiro negócio. Ele já podia sentir a transcendência. No entanto, ele não aceitou imediatamente e, em vez disso, fez algumas perguntas. Eu já existo há muito tempo. Pode ser algumas centenas de anos ou mesmo milhares. Eu nunca posso deixar a área de radiação do osso do dedo designado. O Lamia lançou um olhar para Leyline. Você sabe como é. Leyline ficou em silêncio. Tal dor, de fato, tinha a capacidade de deixar um magus louco à beira da morte. Se você pegar o osso do dedo, haverá uma escassez de tal ambiente de radiação e eu gradualmente desaparecerei. A silhueta da jovem tornou-se cada vez mais ilusória com um sorriso de alívio em seu rosto. Espere. Como posso resolver os grilhões da linhagem de feiticeiro da serpente Kemoin, gigante? Observando a imagem ilusória da jovem desaparecendo gradualmente até que a parede atrás dela pudesse ser vista, Leyline rapidamente deixou escapar a pergunta. Este problema só pode ser resolvido pela grande matriarca. Acompanhando a imagem desbotada, a da mulher serpente foi ficando cada vez mais suave até que ela se dissipou no ar. Grande matriarca. Viúva serpente. Leyline acariciou o osso do dedo que estava segurando em suas mãos, seu rosto um mar de infinita obscuridade. Independentemente disso, é melhor eu agir rápido. Com a velocidade da luz, Leyline manteve o osso do dedo bem, varreu os olhos sobre os arredores e lançou a Dark Elvencron. A escuridão espessa e negra envolveu Leyline completamente e, juntamente com seu poder mágico, ele foi capaz de passar pelo portão, que era guardado pelos dois abutres de sangue leso. Depois de chegar ao sopé da montanha, Leyline olhou para trás, para a enorme forma negra da montanha e suas inúmeras cavernas. Ele parecia hesitante. Este era praticamente um tesouro de Walok, mas sem uma força no reino da Estrela da Manhã, não havia como a totalidade do abutre de sangue ser subjugada. Eu tenho, no máximo, mais 5 minutos, antes que o King Blood Vulture volte de sua patrulha. Quando ele perceber que o osso do dedo sumiu, tenho certeza que ele definitivamente iniciará uma investigação sobre o assunto. Leyline coçou o queixo. Ele estava escondido aqui por tanto tempo, os planos de Bakup tinham que ser mais do que isso. Mas agora, a maior colheita já estava em suas mãos. Se continuaria ou não, ele ainda não havia se decidido. Desde os tempos antigos, era comum que um indivíduo se colocasse em perigo para obter benefícios pessoais. Leyline não queria se tornar um deles. Esqueça. Vamos lá. Com algum pesar, Leyline virou a cabeça e deixou o local. Ponto. Hã? Você finalmente saiu. Não muito longe, uma caverna subterrânea temporária se abriu. Uma magus em perseguição correu com uma bola de cristal na mão. Na superfície da bola de cristal, uma camada vermelho sangue apareceu, ficando cada vez mais brilhante. Se você tivesse se escondido no ninho dos abutres de sangue, eu poderia não ter conseguido te encontrar. Mas e agora? A magus feminina abriu um sorriso. Ela estava perseguindo Leyline o tempo todo e até usou um feitiço para usar um traço da energia de Leyline para construir um item de rastreamento. Mas depois de chegar a este lugar, ela percebeu que Leyline havia se escondido no ninho dos Blood Vultures.
O King Blood Vulture lá estava no auge da fase cristal. Fora isso, havia um grande grupo de seguidores de nível 3. Se ela perseguisse Lei Lin e uma comoção fosse criada, isso definitivamente alertaria os muitos abutres de sangue para se juntarem à matança. Portanto, esta Magus feminina escolheu hibernar e esperar. Para ela, Lei Lin viria buscar recursos, era só questão de tempo. Enquanto ela esperasse com paciência, independentemente do sucesso ou fracasso, ele iria embora e uma oportunidade se apresentaria. Tudo graças a você, pude descobrir este lugar de tesouro. Em troca, concederei a você uma morte rápida. A Magus sacudiu suas vestes e imediatamente desapareceu no subsolo. Bip. Aviso. Aviso. Ondulações de campo de força de alta energia detectadas. Distância 15 km de distância. Aproximando-se rapidamente, o Airship deu esse aviso repentino, chocando Lei Lin. Essa era a vantagem de ter o Airship. Lei Lin não apenas possuía as habilidades especiais de escaneamento da consciência do Magus, como também tinha o Airship para exploração, sondagem e lançamento de avisos necessários. Além disso, o alcance da sondagem do Airship era muito mais amplo em comparação com a própria habilidade de Lei Lin. Comece a gerar imagens. Lei Lin deu a ordem imediatamente. Logo depois, um filme em tons de vermelho foi enviado à sua frente. Era a imagem de uma criatura viva. Havia apenas leituras de calor e radiação, sem nenhum sinal do gênero, porém as cores vivas eram uma revelação. Era um Magus de nível 3, que havia atingido a fase cristal. Ah, os perseguidores finalmente chegaram. Lei Lin esperava que isso acontecesse. Ot. Neste momento, à distância, um som agudo perfurou, deixando o rosto de Lei Lin branco pálido. O King Blood Vulture está de volta. Se eu voltar agora, tudo o que me espera é a morte. Como é, neste momento, Lei Lin curvou os lábios em um sorriso e comandou seu Airship. Airship. Prepare-se para ativar todos os programas. Comando recebido. Ativado, o Airship alertou sem nenhuma emoção. Ot. Imediatamente após o King Blood Vulture ter entrado em sua caverna na montanha, um grito violento soou. 2 Hydropase Blood Vultures foram presos ao chão por sua garra. Penas e sangue estavam espalhados por todo o chão. O King Blood Vulture rosnou, criando um mundo inteiro de alvoroço na montanha dos Blood Vultures. Mas isso não era tudo. Bang. 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 Seguindo a ordem de Lei Lin, em um canto secreto da montanha dos Blood Vultures, feitiços ocultos foram ativados em série. Um após o outro, os servos das sombras se manifestaram na velocidade da luz, tanto que apareceram bem ao lado dos ninhos dos Blood Vultures. Eles se agarraram a muitos dos tesouros da linhagem, com alguns até se agarrando a enormes ovos de abutre sangrento, fugindo do local. Basicamente, exceto pela área ao redor da caverna do King Blood Vulture, o resto da montanha em sua totalidade estava sob ataque. Havia pelo menos 50 desses feitiços colocados. Correspondendo ao rosnado alto do King Blood Vulture, várias sombras de escuridão penetraram no centro de tudo e imediatamente toda a montanha dos Blood Vultures se tornou um enorme campo de agitação.